Fala galera do Primeiro Instinct, estamos aqui para mais uma edição desse podcast e hoje o meu convidado é muito especial, viu? Porque além de toda a história, né, que ele protagonizou e viveu dentro da Fórmula 1, ele correu para que a gente pudesse andar, para que pessoas como eu pudessem andar, para que uma série de jornalistas começassem a trabalhar com corridas. E para mim entrevistar esse cara aqui hoje é um momento especial da minha carreira como jornalista. Reginaldo Leme, bem-vindo ao Primeiro Instinct. Pô, obrigado, um abraço a todos e obrigado por ouvir isso nessa altura da vida. É nessa altura da vida que você vai escutar isso, né? Quando você literalmente... Ainda bem, né? né? Ainda nativa e ainda fazendo história, ainda produzindo conteúdo, a gente vai falar disso daqui. Mas se a gente fosse voltar lá atrás, quando eu brinquei aqui, você correu para que a gente pudesse andar, né? Eu tenho 40 anos, sou formado em jornalismo, comecei a trabalhar com corridas ali, não era meu sonho, mas quando eu comecei a trabalhar, a ver corridas, você já estava lá. Então, quando eu comecei a ver, você já estava lá. Mas quando você começou, quem estava lá? Como é que você resolveu começar a sua carreira de jornalista e ligado às corridas? Bruno, essa é uma história muito interessante. Aliás, depois a gente vai falar do livro, ela está no livro. Quando você nasceu, eu já estava há mais de 10 anos lá cobrindo a Fórmula 1, eu nasci não automobilismo. Eu nasci em 84. Você começou na Fórmula 1 em 72. 72, então. Então, vamos lá. Vamos dizer assim, o que eu gostava de fazer, sempre gostei, e sonhava em fazer, era arquitetura. Isso lá de criança. Né? E percebo até que eu tenho jeito pro negócio, né? Faço reformas nas minhas casas lá de praia, faço planta, faço tudo, mas enfim. Fui fazer vestibular para arquitetura, fui fazer cursinho em São Carlos e eu tive uma crise de apendicite, e isso eu tinha 18 anos, tive uma crise de apendicite, fui operado, e enfim, não deu para concluir aquele ano, tal, foi um negócio de emergência, tal, voltei para a cidade onde eu morava, meus pais vieram me buscar. Então, adiei aquilo para o ano seguinte. Só que no ano seguinte, cara, alguma coisa mudou assim, repentinamente na minha cabeça. Tudo bem que tinha uma amiga dos meus pais, lá no interior, né, em Rancharia, perto de Presidente Prudente. Ela era psicóloga e ela estudou muito esse negócio de avaliar carreira, como é que chama isso? Que carreira que você tem? Aptidão. Esqueci o nome exatamente da ciência que cuida disso. Mas ela estudou assim por diletantismo e tal, e ela fazia sessões com a gente, tá, as crianças da época. Né? E terminada a minha, ela disse o seguinte, olha... você me falou aqui qual é o seu sonho e tal, mas você tem que trabalhar com gente, com pessoas, você tem que comunicar. Não vou dizer para você que isso influiu na minha decisão. Nada a ver, mas a minha cabeça foi mudando, não em função disso, mas foi mudando. Em vez de voltar para São Carlos, eu vim para São Paulo. E aí em São Paulo, cara, eu não sei te dizer em que momento, mas é assim, parece que tudo veio no mesmo sentido assim, de eu procurar a faculdade de jornalismo, a Casper Libero, na época, né? Que era a única. Bruno, sinceramente, foi uma série de coisas que convergiram para isso, mas eu não sei te dizer. Eu sei que, de repente, eu estava ali... Quando você viu, você estava lá. Estava ali diante da Casper Libero, fazendo um vestibular, entrei e fiz a Casper Libero. E gostando e muito. Aí eu percebi que o meu negócio era escrever. Na época, escrever, né? Claro que foi a minha escola. É muito bom que a escola de quase todos nós é a linguagem, é a escrita, né? Que é aí que você, de fato, aprende, né? Eu falo sempre, até para um amigo nosso, Alex Rufo, né? Falei uma vez para ele assim, Alex, você quer escrever bem? Escreve todo dia. Né? É a prática que vai te levar à perfeição. Né? Mas escreve todo dia com rigor, assim. Você escreveu, leia, corrige, leia de novo. Quantas vezes necessário? No meu livro aqui, eu escrevi, eu li mais de 20 vezes antes de publicar. E cada vez eu mudava e melhorava, e se eu for ler agora, você vai querer mexer mais. E ele me fala sempre, puxa, aquilo que você me falou é uma grande verdade. Então eu fui, fiz a faculdade,
Mas não trabalhei imediatamente no jornalismo, porque eu precisava me sustentar, né? Nessa altura, meu pai já tinha vindo para São Paulo também. Meu pai era gerente do Banespa, ele veio promovido a inspetor, né? Na matriz. E, enfim, e meu pai, banespiano de coração e alma, ele falou: você não quer fazer um concurso no Banco do Estado de São Paulo? Eu falei: fiz, passei, fui lá, escolhi trabalhar de caixa. Cara, eu vou te contar uma coisa, eu fiquei menos de um ano, mas assim, nesse menos de um ano, pelo menos uns 10 dias dava diferença no caixa. Eu ia te perguntar isso, porque jornalista não sabe trabalhar com número. Não, pô. É uma dificuldade absurda. Nem sempre para menos, e aí... É nunca para mais, né? Não, saía do salário, né? Aquela coisa toda. Ou enfim, que não era o meu, mas eu me diverti muito, foi o primeiro lugar que eu trabalhei, foi o primeiro emprego na minha vida, fiz uma turma de profissional, né? De gente que tinha contato profissional, gostei muito da brincadeira. Aí eu fui procurar emprego, casado com a minha tia, meu tio, era um técnico de futebol, João Avelino, né? Que trabalhou muito com o Oswaldo Brandão, lá naquela época, né? O cara foi até famoso. Oswaldo Brandão, sim. E ele também, ele era assim, eles diziam que o Brandão e o Avelino era como é que se chama? A tampa e a panela. Não, por aí, mas tinha um negócio que era, como é que é? A corda e a caçamba. A corda e a caçamba. Era esse que eu estava tentando lembrar. Eles eram mesmo assim. Onde ele levava o João Avelino, onde o Brandão ia. Sempre. E o João era amigo de Rio Preto, o João. Ele era amigo do Ludemberg Teixeira de Góes, que era o editor de esportes do Estadão, também de Rio Preto. E ele me levou, apresentou o Góes. O Góes falou: tá, vamos abrir as portas aqui para ele, vamos ver. Mas era assim, estagiário, né? Eu fiquei com o estagiário, eu e mais outros 3, ficamos assim quase um ano inteiro. Vaga era um negócio complicado, como é ainda hoje, principalmente no jornalismo, né? E aí tive a chance, ele me registrou, nós 4 que éramos, né? Vitor Vieira, o João Prado Pacheco, que depois trabalhou muito tempo no Estadão também, mas advogado, né? E o Paulo Ferraz. Paulo Ferraz acabou... também pelo Estadão, acabou dividindo um pouco Fórmula 1 comigo, fazendo quando eu não podia, né? E os 4 foram efetivados, exatamente. Mas isso registrados. Isso foi que ano? Cara, isso é 69, 1969. Tá? Mas você não começa... Vocês sabem que existe essa data? O pessoal rola ali na barra e nem chega, né? Não chega. Mas você já começou com Fórmula 1? Não, né? Ixi, Maria. Eu comecei fazendo tudo o que cabia a um estagiário. O que aparecia? Eu fiz esgrima, eu fiz natação, que eu gostava, porque eu era nadador, fiz basquete, fiz vôlei, fiz golfe. Golfe também? Que eu nunca tinha visto. O que aparecia, e nunca vou jogar, provavelmente. Enfim, tudo, imagine tudo. Rugby, que tinha em São Paulo, tinha um clube forte, né? Lá perto de Interlagos. Fiz tudo. Ou seja, já comecei a não ter fim de semana. Mas sempre que podia, eu aparecia no cartódromo para ver. Que eu comecei a gostar muito daquele negócio. Muito, né? Os kartistas daquela época, poxa, né? Que se tornaram pilotos famosos depois. E... Quem que você conviveu ali no cartódromo? Que eu convivi? Que você começou a descobrir esse seu caminho pro automobilismo? Cara, os mais antigos, Walter Travalini, que depois eu frequentei a escola dele. O Emerson já tinha saído, uma Carol Figueiredo. A turma da antiga. A turma da antiga mesmo. Mas da antiga mesmo, muito antes de Senna. Então, aliás, eu peguei muito a época do Maurício Sala, bem antes do Senna, que para mim o Maurício Sala foi o maior kartista que o Brasil teve. Ponto. Né? Ele andando na chuva era uma coisa divertidíssima. Bom, enfim, comecei a gostar daquilo, fiz a escolinha de kart com o Valtinho e tal, e falei, acho que meu negócio é por aqui. E
E propus ao Góes, então editor de esportes, para eu ir cobrir uma corrida de Interlagos, uns 500 quilômetros de Interlagos. Ele falou, vai, mas a gente, assim, não costuma publicar, né, as coisas de automobilismo brasileiro e tal. Eu falei, não, mas eu vou, Góes, na volta aqui eu faço... Ou seja, em 1969, 2025 não mudou muita coisa, né? Em relação a dar espaço para a corrida. Não mudou mesmo. Eu ia assim... Antes de eu ir fazer essas 500 quilômetros de Interlagos, eu nunca perdi uma corrida longa desde que eu mudei para Interlagos. Assim, tipo, na época era de pular muro para entrar, ou então em corridas longas, dormir lá, fazer acampamento, tudo. Nunca perdi. Até tem uma história bacana no livro que quando meu pai não estava em São Paulo ainda, mas eu estava começando a minha vida profissional. Eu fui tivemos um churrasco na casa dos irmãos Safiotti, os italianos, que meu pai morava então em Araçatuba com um deles. Um deles era vizinho e grande amigo dele, farmacêutico. E aí nós fomos comer um churrasco lá, eles jogando truco com bons italianos. Eu comecei a ouvir um barulho de carro, de corrida. Eu falei, puxa vida, o que é isso? É Interlagos, é ali perto. Eu falei, eu quero ir. Quero ir. Eles pararam o jogo de truco, me levaram lá. Curiosamente, assim, eu estava entrando no autódromo, no carro do meu pai, estava saindo Camilo Cristóforo e Juan Manuel Fangio. Eles estavam saindo de carro para ir até o Canindé, consertar o carro e voltar para a corrida. Olha o que era automobilismo na época. Bom, e era uma corrida de quê? Fórmula 1? Fórmula Livre. Fórmula Livre. Corria tudo. Né? Já era carros internacionais. E, bom, enfim, aí me apeguei àquilo mas continuei fazendo tudo. E aí, na nossa época, o objetivo primeiro era alcançar um time grande de São Paulo. Né? Que tinha, enfim, Santos, mas quem cobria era a sucursal de Santos, tinha São Paulo, Palmeiras, Corinthians e Portuguesa. Na época, Portuguesa. Era grande. O seu sonho, então, era ser setorista. Para quem não conhece... Ser setorista. Setorista é aquele cara que cobre os treinos todos os dias. Vai lá, com isso você fica muito amigo dos jogadores, eu ia falar pilotos, só. Dos jogadores, dos diretores, do técnico, do preparador físico. Você começa a viver aquela vida intensamente no dia a dia. Exato. E, enfim, mas não alcançava isso, até que um dia... Não me lembro bem o ano, mas tipo 70. Não, antes. 69 mesmo. Começo de 70. O Tuca Pereira de Queiroz, que era meu melhor amigo, jornalista, ele cobria o Palmeiras. E ele foi convidado pelo Jornal da Tarde, na verdade, a edição de esportes do Jornal da Tarde, que era uma coisa assim da nata do jornalismo. Ele foi convidado, deixou a vaga no Palmeiras e foi pro Jornal da Tarde. E foi pro Jornal da Tarde, sobrou essa vaga no Palmeiras, peguei. Nunca fui palmeirense, mas peguei e, assim, trabalhei com uma dedicação enorme, fiz amizade com todos. Né? Num ano que o Palmeiras estava voando ali, né? Naquela época. Voando. Leão, o principal time daqui. Leão, Luiz Pereira, Nelson, Dudu, Ademir da Guia. É brincadeira o time. E foi com esse time, em 70, que eu saí pela primeira vez do Brasil para fazer uma excursão. Nós fizemos Itália, Iugoslávia, era tudo separado, Iugoslávia, Rússia, então União Soviética, né? Com todas o que pertencia a ela, Tchecoslováquia, Polônia, Geórgia, bom, enfim. E fizemos uma excursão longa. Começou a Copa do Mundo de 70, a gente estava na excursão ainda. Aliás, o primeiro jogo eu assisti com o time do Palmeiras, assim, quem tava lá, né? Televisão que do sobrou, hotel. né? Porque uma parte foi pra Copa, né? A boa parte estava na Copa. Mas olha que detalhe. No meio da excursão, o Leão foi convidado. O Leão estava na excursão. Ele foi convidado para ser terceiro goleiro. Então ele veio embora e a gente ficou lá com o Raul Marcel, que era um grande amigo meu, foi um goleiraço, tá? E não me lembro quem era o reserva dele, o que veio para substituir o Leão. Enfim, assim que eu saí do Brasil pela primeira vez. No Palmeiras eu estava super feliz, me dava muito bem. Eu me casei quando eu já estava no Palmeiras, e o meu padrinho de casamento era o então diretor de futebol do Palmeiras, José Jimenez Lopes. Olha como é o mundo. Esse piloto. Pois é, né? Piloto, que loucura. Piloto famoso de uma época aí, daquelas que...
corriam os grandes pilotos do passado, na era pré-Emerson, pré-Wilson. Tá? O Wilson correu com ele, inclusive. Eles corriam Interlagos Antigo. Interlagos Antigo, fez aquelas corridas quando tinha ainda na Avenida Brasil, né? Tinha o Grande Prêmio de São Paulo. Enfim, José Jimenez Lopes. Foi meu padrinho de casamento. Aí as coisas começaram a se unir mesmo em torno do automobilismo e eu cada vez mais frequentando Interlagos, comecei a conhecer as pessoas, fazia de tudo para entrar no boxe, conhecer as pessoas, conviver com as pessoas. Mas deixa eu te pausar uma coisa. Eu me interessei pela história do setorista, porque eu nunca soube que você tinha sido setorista do Palmeiras, ainda mais nessa época. Como é que foi para você? Agora a pergunta de curioso, bacana esse momento aqui. Como é que foi ser setorista? Como é que foi conviver com os jogadores daquela época? Com o Emerson Leão, por exemplo. Eu convivi com o Emerson Leão, treinador. Porque eu também fui setorista, eu também trabalhei no futebol antes de chegar na corrida. Como é que foi conviver com esses caras e como é que... O Leão era um cara difícil. É um cara difícil que foi um dos melhores amigos da minha vida. É mesmo? Por quê? Por uma série de coisas, a gente se deu muito bem. Embora, olha só, eu fosse amigo do Leão todo certinho e era amigo também dos da bagunça. Dos parças da bagunça, né? César, Jaime, César Maluco, Jaime. Grande César Maluco. Já fizemos muita bagunça junto. Mas o Leão, por coincidência também, eu comecei a namorar, que é minha mulher, que sempre foi, e ele namorava a Ivani, que é a mulher dele. Tá? As duas moravam na Pompeia. E a gente começou a sair, à noite a gente saía junto, os quatro, né? Ia bailinhos, ia restaurante, uma vez fomos num baile em São José dos Campos. E olha só, aquela época que os pais de meus amigos falavam, você é da turma que entra num posto de gasolina, põe 2 cruzeiros aí, põe 1,50 e fica com 10 centavos. Era assim, era o que tinha. Tinha um pau para dar o gato. Então, assim, gasolina no osso mesmo, e nós fomos para São José. Chegamos em São José, já estava ruim, mas aí dança, brinca, esquece. E voltamos para São Paulo, paramos no meio da Dutra. Acabou a gasolina. Acabou a gasolina. Você, o Leão e as namoradas. As duas meninas. Cara, que desespero. Mano, vem cá, não existia o medo que existiria hoje. Sim, claro. Senão nem pararia. A gente saía andando a pé procurando um hotel, procurando qualquer coisa. Mas, enfim, ele ficou com as meninas, eu peguei uma carona, fui lá num posto, sei lá, uns 4, 5 quilômetros depois, vendi aquela gasolina num saco de plástico. E aí cruzei para outra pista, peguei uma carona de volta, peguei um caminhão, o cara parou lá, travei, botei a gasolina e fomos embora, paramos no posto, aí juntamos os trocados que eu tinha, que ele tinha, e chegamos em São Paulo. Mas o Leão não foi pedir carona, o Leão era mais famoso na época, era mais fácil o Leão arrumar as caronas. Ainda não. Ele não era tão grande. Ainda não. Ainda não tinha sido a Copa do Mundo ainda. E, enfim, fiquei muito amigo de todos eles. Eu me dava muito bem, cara. Assim, às vezes isso, quando você se dá muito bem com os jogadores, você deve ter vivido isso, você causa uma certa inveja na direção. Uma certa inveja, uma certa... Porque mal-estar, um mal-estar, porque é isso, você fica ouvindo muito jogador, é muito dois lados da história, né? E aconteceu isso, né? Nunca com o Jimenez, que era diretor, nunca com o técnico, que era o Minelli, mas com o presidente do clube. Na época, o... Pascoal Byron Giuliano, conhecido como Bola 7. Por que você teve problema com ele? Porque na excursão, enfim, eu publicava, eu era jornalista, mas nunca... imagine se numa excursão você vai criticar o clube. De jeito nenhum, você vai publicar ali o jogo, o resultado. Eu fui numa excursão e eu te conto essa história depois aqui, depois você contar. Enfim, mas era muito chegado aos jogadores e tal, aquela coisa. Começou a criar no Juliano um negócio assim. O Juliano era muito supersticioso, mas absurdamente. Aí um dia eu estava no banco, né? Quando você faz uma excursão, você fica no banco, você vai ficar sozinho na arquibancada, né? Você não conhece ninguém no país. Fica no banco de reservas ali, e as coisas não estavam dando certo para o Palmeiras. O Juliano no banco falou assim, já sei por que não está dando certo. Porque o jornalista está aqui no banco com a gente. Cara, eu levantei e falei assim, olha, você vai pagar por isso. Levantei, saí do estádio, sei lá o que eu fiz, voltei para o hotel. Bom, ele ficou com aquilo, e aí ele
teve uma época que eles, todos italianos, né? Ele abandonou a delegação simplesmente e foi para Roma fazer compra. Tá? Durante a excursão. Durante a excursão. 2, 3 dias. Mas, enfim, não era para fazer isso. Não era o padrão. E, obviamente, eu publiquei. Você avisou ele que ele ia se arrepender. Mas não foi em revide nada, mas, pô, eu teria que publicar. Não, você tinha informação. Agora, falando de jornalismo, você tinha informação. Né? Você poderia dar ou não dar. Voltamos. O fato de você não estar muito feliz com ele te ajudou a dar, né? Ajudou. Deu um empurrão. Voltamos para o Brasil. Primeiro dia que eu voltei a cobrir o Palmeiras, fui lá pela rua Turiaçu, a portaria lá, e todos os porteiros do clube, tudo era meu amigo, mas tudo meu amigo, de tomar cerveja comigo, tudo meu amigo. Aí eu tô entrando, tinham 2 ali, falando assim, o Reginaldo, não era Regi ainda, Reginaldo, cara, puxa vida, você sabe o quanto a gente gosta de você, mas eu tenho uma ordem para não deixar você entrar. Falei, mesmo? De quem foi? Ah, do presidente. Não existia celular. Eu falei, você pode me emprestar o telefone da portaria? Ele falou, te empresto, mas não deixa ninguém. Entrei na portariazinha e liguei para o Jimenez. O Jimenez falou assim, não sai daí. A primeira ele me chama o porteiro. Chamou o porteiro, ele falou, constatou tudo. Ele falou, não sai daí, por favor, que eu estou chegando. Aí veio lá o Jimenez, me botou para dentro, falou para os porteiros assim, quem manda aqui sou eu. E mandava, ponto. Ele mandava mais que o presidente, porque o presidente morria de medo dele. Foi lá na diretoria, claro que o Juliano tinha se mandado, porque ficou sabendo, ele deixou um recado na mesa do Juliano, falou, olha aqui, você nunca mais faça uma coisa dessa, e eu vou na sua casa, eu vou te procurar ainda. Tipo assim, ameaçando mesmo. Se italiano ameaçando italiano. E ele era espanhol ainda. Espanhol bravo. Falou, olha, e vou na sua casa. Tipo assim, se você quiser sair pro pau, eu te mato. Se tiver pau, eu tô porque pronto. Ele era um atletão. Né? Bom, então, assim se resolveu as coisas. Se resolveram as coisas. Bom, só para te contar esse detalhe. Mas eu me dei muito bem, gostei muito. Mais tarde, trabalhei muito no futebol, mesmo quando eu estava fazendo a Fórmula 1, coincidia no final da temporada, era o final do Campeonato Brasileiro aqui. Então eu vinha, estou falando do Estadão e depois na Globo, eu vinha e pegava os jogos das finais. Das finais. E aí me botavam para trabalhar e, cara, eu gostava muito, eu me dava muito bem. Você gostava de fazer futebol? Gostava, eu gosto muito de futebol. Eu gosto, assim, eu não sei analisar a postura de um time em campo. Não. Eu vejo esses comentaristas falando, nossa, o cara é mágico de enxergar isso tudo. Mas eu gostava muito do futebol, como gosto do jogo, como assisto futebol constantemente. Você cobriu tá no teu livro essa história, você cobriu o 1000º gol do Pelé? Sim. Como é que me conta essa história? Então, foi um pouquinho antes, 69. 19 de novembro de 1969, a gente tinha acabado, estava falando daqueles 4 que estavam reivindicando a serem oficializados no Estadão. A gente tinha acabado de ser oficializado, e aí o Santos estava próximo do 1000º gol, o Santos ia fazer uma excursão no Norte e Nordeste. Né? Tinha vários jogos fáceis lá. E depois completava com o Vasco da Gama no Rio. E aí os 4, o Góes fez um sorteio, 4 papeizinhos, né? 1, 2, 3, 4. E na sequência, vocês vão um dos 4 vai cobrir o 1000º. Rapaz! Eu peguei o papelzinho número 4. Tô fora, carta fora do baralho. O Santos ia jogar no Norte e Nordeste com times fraquíssimos. Bom, o gol ia sair lá, na sua cabeça. Ele já tinha 997, uma coisa assim. Basta dizer que teve um jogo, já com 999, o Pelé foi jogar no gol. Sim. Não sei se você lembra. Teve um pênalti que ele não quis bater e depois... E aí o jogador expulso, ele vai toda aquela expectativa em cima do 1000º gol dele, ele vai jogar no gol. Foi jogar no gol. Deixou pro Maracanã. E era eu. O 4º colocado, né? Aquela carta fora do baralho fui eu. E aí, cara, foi maravilhoso. E naquela época, você podia entrar num campo. Você não entrava todo mundo. Mas eu também já conhecia a rapaziada ali no Maracanã, né? Segurança daqui, segurança lá, porteiro disso, porteiro daquilo. Então, consegui entrar no campo. E fiquei atrás do gol do Andrada, no primeiro tempo e no segundo.
Eu falei, vai sair esse gol. Uma hora vai sair. E, de fato, quando aconteceu, eu estava bem atrás. Se você olhar, no livro tem a foto, assim, eu sou o segundo cara a entrar no gol. Tá? O Pelé pegou a bola, junto à rede, entrou o Geraldo Blota, com o microfone da Jovem Pan, e entrei eu. Então eu presenciei um negócio maravilhoso, que foi um diálogo do Pelé com a bola. Um monólogo / diálogo, né? Foi lindo, lindo. Eu reproduzi aquilo, eu trabalhava no Estadão. Mas o Estadão fechou, assim, fechou... A edição fechava com o resultado do jogo, tal, isso, comemoração rápida, tal. E o Jornal da... E eu falei, comuniquei, olha, eu tenho isso. O Jornal da Tarde falou, puta, vai pra redação. O Jornal da Tarde, pra quem, obviamente, tá assistindo e não lembra da época, o Jornal da Tarde era... Você fechava o Jornal do Estadão pra sair de manhã, e você podia fechar o Jornal da Tarde um pouco mais tarde pra publicar e sair à tarde. Por isso chamava Jornal da Tarde. Por isso chamava Jornal da Tarde. Então fiquei lá, escrevi todo esse diálogo, lindo, maravilhoso. Tem no livro, ele falando pra bola, assim, tipo, eu devo tudo... O que você lembra que ele falou? Eu devo tudo a você é tudo na minha vida, você é a minha vida, e beijava a bola, e falava... E depois ele foi dar a volta olímpica com a bola na mão e ainda falando com ela. E eu correndo junto. Mas aí já era um monte de gente. Enfim, tem bastante coisa aí. O Jornal da Tarde deu a última capa. Pra essa história. Última capa pra essa história. Bacana. Bom, continuando... Aí terminou tudo e eu ainda fui alcançá-los no Canecão, que estava a delegação do Santos todo lá, viu um show e fez um jantar ali mesmo, todo mundo, né? Não sei se os jogadores do Vasco estavam também, provavelmente sim. Acabei me tornando muito amigo do Carlos Alberto, do Clodoaldo, que eu já era, o Corró, eu já era amigo dele. Aliás, o Tuca, que me apresentou, fiquei grande amigo dele. Mais tarde me tornei muito amigo do Cabralzinho, mas nessa época o Cabralzinho não estava ainda no Santos. E, bom, enfim. Aí fomos jantar, aquela coisa toda e tal, ficamos até tarde, né, cara? Todo mundo tomando cerveja, óbvio, tal, e voltamos pro hotel. Hotel Novo Mundo, no Flamengo, né? Ficava ao lado do Palácio do Catete, não era mais o Palácio do Governo Federal, mas... Bom, enfim. Chegamos no hotel, tipo assim, estava amanhecendo. Eu cheguei, né? Eles, cada um foi para o seu lado, tal. Eu cheguei, estava amanhecendo, olhei para frente, tem ainda até hoje vários campinhos e tinha uma pelada. Olha como eu gostava de futebol. Mas não pensei duas vezes, subi para o quarto, tênis, calção, camiseta, tal, e desci para jogar. No que eu desci para jogar, eu pego o elevador, tá o Pelé e o Clodoaldo. Chegando. O Pelé era bom de festa. Aliás, eu desci. O Pelé era bom de festa. Era bom de festa. Eu peguei os dois. Aí o Pelé, assim, sabia quem eu era, mas ficou todo desenchavido e tal. Virou para o Clodoaldo e falou: Corró, acordamos cedo hoje, né? O Corró olhou para mim e começou a gargalhar, não tinha jeito, né? Enfim. Muito bacana. A gente tinha jogado bola com o Pelé lá na pracinha. Pô, só faltava. Só faltava. Aliás, você falou em jogar bola. Nas viagens do Palmeiras, assim, no Campeonato Brasileiro, né? A gente sempre tinha aqueles treinos de recreação, eles botavam os jornalistas no meio dos jogadores. Cara, é impressionante o que esses caras são. O Eurico era lateral direito, foi seleção brasileira. Ele pegava a bola e falava para mim: toma a bola de mim. Não tem como. Não tem você como. Pega o pior Não tem como. Você pega o pior jogador do seu time, o cara que você mais odeia. Se você for jogar bola com ele, você meter ele na sua pelada, é outro nível. Não, e mais. Por mais que você era jovem, forte, atleta. Não tem como concorrer. Não, e outra, no encostão você vai pro chão. Exato. Não tem outra. É outro nível. E na Fórmula 1, quando você começa a pisar no autódromo de vez, assim, é pelo Estadão? É pelo Estadão. Aí estava muito bem no Palmeiras e o Emerson ganhou uma corrida em Jarama, na Espanha, dia 1º de maio. Datas coincidentes, né, que no Brasil acabou se registrando pro lado bom e lado ruim. Ele ganhou uma corrida, só tinha rádio, não tinha televisão pro Brasil. Eu ouvi pela Jovem Pan. E ele ganhou, as Ferrari eram favoritaças naquele ano, ele derrotou as duas, sabe? E não deu outra. No dia seguinte, fui para o Estadão
e escrevi lá a matéria e escrevi um plano para a direção. Olha, eu queria dizer para vocês que eu estou apostando que a chance do Emerson ser campeão do mundo em setembro, em Monza, na Itália, é muito grande. Eu estou me propondo a fazer a cobertura desse restante de temporada, de maio a setembro, né? E fiz um cálculo lá, baixíssimo, por X, por tanto, mas fiz um Usou sua experiência de bancário? E por isso que ficou faltando dinheiro? Exatamente. E apresentei para o Estadão. Você imagine, Bruno, viajar naquela época era muito custoso para qualquer empresa, mas muito custoso, né? A nossa comparação com o dólar ou com qualquer moeda na Europa que não existia o euro, era um negócio assim muito difícil. Numa Copa do Mundo iam duas ou três pessoas, sabe? No máximo. Então eles analisaram aquilo, mas pediram um tempo para analisar e tal, mas analisaram direitinho. E quando foi em começo de julho, eles me chamaram e falaram, vamos te mandar. Nisso, em junho, tinha me casado. Minha mulher estava de férias no Estadão, que ela também trabalhava lá, no suplemento feminino. A gente se casou. Na época, né, casou em junho, e para ir para a Europa. Para tirar a lua de mel ali. Para tirar a lua de mel e passar lá o restante do ano. Não foi aprovado. Ela voltou a trabalhar e eles aprovaram. Enfim, era para ir sozinho mesmo. Eu fui sozinho. Aí fui para Brands Hatch, que tinha uma corrida extra-campeonato, que sempre se disputava em Brands Hatch. A Inglaterra tinha 2 provas extra-campeonato. Tinha o Grande Prêmio da Inglaterra, e depois tinha uma em Silverstone, tinha uma em Brands Hatch. Era assim, metade das voltas participavam metade dos carros da Fórmula 1, cada equipe mandava um e completava o grid com a Fórmula 3000, que era muito forte e tal. Eram as corridas patrocinadas por jornais ingleses e eram tradicionais e tal lá. Então correu todo mundo e o Emerson ia correr. Então fui para essa corrida. Claro que o Emerson ganhou, naquela época imbatível. E eu me apresentei ao Emerson em Londres na semana dessa corrida. Fui ao hotel onde ele estava, levado pelo Chiquinho Rosa, Chico Rosa, que é um cara que acompanhava a carreira dele. Fui lá, tinha acompanhado a carreira dele, no momento acompanhava a carreira do José Carlos Patti. Me apresentou. O Chico Rosa acompanhou a carreira de todo mundo. Uma série de brasileiros. Os caras todos devem muito a ele. O cara que abriu as portas. Abriu as portas. E me apresentou o Emerson na frente do hotel, o Emerson e Marilena. Cara, ele foi extremamente simpático de cara. Contei para ele tudo que eu estava fazendo lá e falei, olha, Emerson, para justificar essa viagem, eles vão me... Você precisa me ajudar. Você precisa me ajudar porque eles vão exigir muito. Conta comigo. Quando é que começamos? Eu falei, pô, amanhã cedo, pode ser? Ele falou, claro. Para ele também era importante. Claro. Naquela época ninguém falava muito sobre Fórmula 1. Onde é que você está que eu passo para te pegar? Cara, demais, né? Ele é assim até hoje. Comigo e com todo mundo. Todas as vezes que eu entrevistei ele, sempre foi um cara muito gentil. Em Indianápolis, na época da Band, que eu fazia Fórmula Indy na Band, foram várias entrevistas com ele, como ícone da Fórmula Indy. Sempre um cara muito bacana. Muito eu estava hospedado na casa do Chiquinho Rosa, provisoriamente, né? Até conseguir um lugar. Ele passou, me pegou, assim, tipo coisa, 8h30 da manhã, e me levou. Fomos a Silverstone, via a escola, o Jim Russell, na escola do Jim Russell, de Fórmula Ford, onde ele tinha estudado e corrido. Fomos à equipe de Fórmula 3, onde ele tinha ganho o campeonato, né? Tudo com entrevistas gravadas e tudo, com imagens, inclusive, mas era para o Estadão, né? Imagens que alguém fazia lá. Tá? Olha, guarda bem essa história da imagem. Tudo em VHS, né? Alguém fazia. E aí, enfim... Depois disso, fomos numa outra oficina dele, numa outra oficina, fui a Lotus, fui a isso, tudo. Num dia, no outro e no outro, seguido. Aí teve um dia que a gente foi passear num parque em Londres, lá eu, ele, Maria Helena, brincamos lá de carrinho de... Kart indoor, kart indoor. Eu dei uma porrada na Maria Helena atrás, meu Deus do céu. E ela era brava, né? E aí andamos de barquinho, boat show, aquelas coisas, e enfim, e foi embora para Monza. Mas ele já se apegou muito a mim, assim, e tudo isso que eu fiz, eu publicava pílulas no Estadão e guardando para o grande dia do campeonato.
Fomos para Monza, só tínhamos cobrindo eu, pelo Estadão, Sérgio Cavalcanti, pelo Jornal do Brasil, grande amigo meu até hoje, e o Janusz Lengel pelo Globo. Janusz Lengel, que assim, foi meu padrinho de vida, tudo, meu segundo pai, era para ser o padrinho da Dani, morava na Suíça, a gente não tinha dinheiro nem para ir lá, nem para ele vir. Meu padrinho, assim, vamos dizer... de alma. De alma. O padrinho, na verdade, foi o Góes, né, esse que me empregou no Estadão, meu amigo até hoje. Está com 90 anos. E fomos para a Itália. E aconteceu aquilo tudo, né? Não tinha internet. Lógico. Não tinha internet. Então, quando a gente soube que o carro da Lotus tinha capotado na chegada a Milão, a gente soube porque as agências publicaram qualquer coisinha e os jornais, o Jornal do Brasil e o Jornal do Estadão nos alertou. Eles nos alertaram. Quer dizer, o contrário, nós que tínhamos que estar passando para eles que passaram para a gente, aconteceu isso, aí nós fomos atrás. Né? Enfim, mas aí foi a cobertura toda em Monza, maravilhosa. Eu lembro a largada da corrida. O Emerson só precisava chegar, não, precisava que o Jack Stewart não vencesse e ele chegasse em quarto ou quinto, uma coisa assim. Só que na hora da largada, assim, tipo uma hora e meia antes, eles detectaram um vazamento no tanque de gasolina. Naquela época, hoje isso demora meia hora para trocar. Naquela época, Monza tinha umas garagenzinhas pequenininhas, lá foi um carro para lá, fui lá. Cara, de repente eu estava metido embaixo do carro, mão suja de graça, pegando o mecânico me passando coisa, eu passando para outro, todo mundo ajudando. Né? Ficou pronto assim, 15 minutos antes de alinhar. O Jack Stewart na largada ficou e o Emerson já era campeão, mas ganhou a corrida. Com ele não tinha negócio. Você foi um bom mecânico, então. Ali. Fui um bom mecânico. E aí começou. Aí não parei mais, foi um negócio maravilhoso na minha vida. Bacana que o Instituto Brasileiro do Café, IBC, tinha um pequeno escritório em Milão, que trabalhava lá, presidia o Joffre Rodrigues, que era filho do famoso romancista, oh meu Deus. Aí você vai me pegar também. Rodrigues, a gente vai lembrar daqui a pouco. Rodrigues. Nelson Rodrigues, puxa vida. Sorry, Nelson, sorry, Deus o tenha. Tá na história da literatura brasileira. Então o Joffre convidou a família, nós 3 jornalistas de imprensa escrita, estava o Lemir Martins também, que era da revista Quatro Rodas, e os radialistas que foram por causa da corrida no título. Né? Tinha 2 ou 3 rádios de São Paulo, 2 de Porto Alegre, 2 do Rio, e fomos só nós, cara. A festinha era nossa, assim, um bolo, um champanhezinho. E bacana que muitos anos depois eu vim a saber, contado pelo Wilsinho, e isso está no livro, que naquela noite o Emerson chamou o Wilsinho e o pai dele, o Barão, numa salinha, e ele falou assim: eu vou parar de correr. Já imaginou se ele tivesse parado? Nós não teríamos tido essa história toda a história para contar, né? Enfim, o Emerson, o Wilsinho, que era muito medroso. Mas você deu essa notícia que o Emerson... Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo disso quando eu fazia o Linha de Chegada no Sport TV. Nós fomos gravar no Rio, na casa do Barão, com a família toda Fittipaldi, e o Wilsinho me contou, sei lá quando, isso aí 30 anos depois, né? Por aí. E aí o Wilsinho, que tinha muito medo, mas correu na Fórmula 1, 31 corridas, e o Barão também com medo, naquela época. Naquela época era uma loucura. Naquela época largava, fazia foto de abertura e no final do ano 3 deles não estariam lá. Exato, de 2 a 3 não estariam. E então por isso que o Emerson cogitou disso. Tal. Já tinha passado, tinha morrido, morte de muitos amigos dele, algumas que ele presenciou e tal, né? Foi difícil para ele. Os 2 convenceram o Emerson, que teve as férias todas, então, convenceram a não parar, graças principalmente a uma ideia que o Barão, o pai dele, o Wilson Fittipaldi, botou na mesa. Falou: olha,
você ama isso, você só sabe fazer isso, você trabalhou a vida inteira correndo para chegar nisso. Se você parar, você vai querer voltar e não vai ter o que você tem hoje nas mãos. A oportunidade que tem hoje. Isso que convenceu, graças a Deus, convenceu o Emerson. Imagine, ele permaneceu tantos anos na Fórmula 1, 144 GPs naquela época, equivale a 250 de hoje. E depois ainda teve mais de 100 na Indy, foi campeão, 2 vezes campeão da Indy. Graças a ele, nós temos tudo isso que a gente tem, né? Na Fórmula 1, na Indy, né? No mundo. Sim. Né? A Fórmula 1 só existe no Brasil, o automobilismo só existe no Brasil porque esse cara começou a chamar atenção aqui, né? A vencer e chamar atenção aqui. Foi ele. Mas você está citando que a sua carreira de jornalista na Fórmula 1 começa pelas mãos do Emerson ali, nessa viagem que vocês fazem. O Emerson é um cara que te recebeu bem, o Emerson é um cara educado, o Emerson é um cara, uma excelente pessoa para se entrevistar. Você já teve entrevistados mais difíceis? Quem foram os caras mais difíceis que você encontrou pelo caminho aí? Antes dele, de automobilismo, pouca gente. Não, depois, pode ser depois. Depois? Puxa vida. Ele depois vieram muitos. Depois. O Emerson foi uma figura fácil. Quem foi a figura mais difícil que você teve ali? Não sei quem foi mais difícil. Tinha caras difíceis no futebol, tinha caras difíceis na vida comum. E na pista. O começo da carreira do Piquet era muito difícil. Por quê? Porque o Piquet se tornou um grande amigo seu. Grande amigo meu, grande amigo. Se há uma pessoa para quem ele faz as coisas, é para mim. Mas era difícil. E eu entendo. Ninguém é obrigado a entender. Eu entendo porque eu passei por todas essas fases com ele e vi, mesmo aqui no Brasil, na Fórmula Super V, depois quando ele foi correr na Europa, eu não peguei a fase dele de Fórmula 3, mas já na Fórmula 1... Ele estava um pouquinho melhor, mas era um cara assim, que tinha os horários, porque era começo de carreira ainda, não era campeão, tinha que atender a equipe primeiro, aquela coisa toda e tal. Então, ele percebeu em mim, assim, uma paciência, mas acima de tudo, uma vontade de aprender. Vontade de aprender e publicar a coisa certa. Isso por isso que ele, assim, ele afastava... Porque o que irrita o Piquet, ele fala isso várias vezes, é jornalista que se mete a falar de uma coisa que não entende porque nunca guiou um carro de corrida. E que era normal, ele teria que ter aceitado isso, mas ele é o Piquet. Piquet é Piquet. Era normal porque os jornalistas que se tornaram jornalistas de automobilismo eram os caras que vinham do futebol. Né? Eles não tinham obrigação de aprender imediatamente. Mas tinha aqueles que gostavam mais, que foram aprendendo tudo. E eu acho que era o que mais gostava. E, enfim, ele percebeu isso e ainda teve um feedback do Brasil, né, dos amigos dele, o Chico Rosa, que já estava morando no Brasil, e o Edu Silva Prado, que foi um cara, meu amigo até hoje, que foi um cara que aproximou eles, o Piquet da família Etienne, que veio o patrocínio do Brastemp, lá na Fórmula 3, e eles deram esse feedback pro Nelson, falaram, olha, esse cara tá fazendo coisa séria, dá atenção a ele. E isso eu já estava na Globo. E aí ele me chamou, falou, olha, cara, ouvi dos nossos amigos em comum lá, isso, o que você está fazendo, o trabalho que você está fazendo, nossa, que bom que existe alguém assim querendo fazer isso pelo nosso automobilismo. Então você conta comigo daqui por diante, tudo que você precisar, chega, porque sempre tinha os motorhomes, imagine, longe dos motorhomes de hoje, eram barracos, né? Trailers com barracas e grade separando, você não chegava nem a 20 metros deles. E ele falava assim, chega na grade, levanta a mão, eu devo estar lá dentro em reunião, eu saio na porta e te digo, espera aí que eu já vou, mas eu vou te atender. E nunca mais aconteceu nada diferente, foi sempre assim, sempre assim. Ele já chegou a pedir, porque ele sabia do nosso horário na televisão, né? Tinha que correr na época, não se editava e mandava do autódromo satélite. A gente ia para o centro da cidade, editar a matéria, ir para um outro lugar na TV, por exemplo, na Itália, e mandar para a Globo. Mandar para São Paulo. Para o Rio, na época, no caso. E então ele, mais tarde, a gente, em convivência, ele ficou sabendo disso, ele já chegou a interromper a reunião com o Frank Williams, que ele me viu lá fora com a mão levantada. Sabendo assim, que você tinha... Ele falou, me dá licença, tá? Ia lá, falava um pouquinho comigo e voltava para a reunião. Essa tua relação próxima com o Piquet, uma coisa que você vai fala no livro, ela te atrapalhou na sua relação com o Ayrton depois? Atrapalhou. O Ayrton tinha ciúmes da sua relação com o Piquet? Ele sempre me disse que não.
Ele sempre me disse que não, mas quando ele foi campeão pela primeira vez, a gente estava voltando num voo junto, na última perna só, de Buenos Aires para cá, que a gente fez aquele voo, né? Vinha pingando, né? Do Japão. Não, porque depois do Japão teve a Austrália. Ia do Japão para a Austrália, saía de Adelaide, ia para Sydney, de Sydney para Buenos Aires, Buenos Aires para o Brasil. E na última perna, de Buenos Aires para cá, sentamos lado a lado, e ele me falou, a gente falou, pô, Ayrton, puxa vida, você chegou onde você tanto buscou, onde nós buscamos juntos. Eu com o pouquinho que eu pude dar e você com o muito que você deu. Ele falou, pô, legal, você foi meu companheiro sempre, tá? Pena que você passou a dar mais atenção pro Piquet do que a mim. Não, atenção não. Você passou a ter mais paciência com o Piquet do que comigo. Eu falei, Ayrton, não, isso não existiu. Você sabe que o Piquet era mais difícil e tal. Bom, enfim, não se resolveu ali, mas ali amansou um pouquinho o negócio. Mas depois, tá contando no livro o primeiro capítulo. Você abre o livro falando sobre esse episódio, disso, sobre a sua briga com o Senna. Então é um episódio que marca bastante pra você, né? Foi marcante pessoalmente. Nossa, marcante até hoje. E isso cresceu muito, tanto que não foi o tema principal esse negócio com o Piquet. Não foi. Foi um dos, né? Que aí a cabeça do Ayrton foi minada por gente interessada nisso e tal, e que o afastou de mim. Nossa, falando em verdades absurdas. Você não tem ideia. Você não tem ideia de onde chegou. Até o ponto que em 1990, no Japão, ele resolveu que não ia falar comigo mesmo. Eu não sabia. Eu não sabia. Na viagem para o Japão, com os jornalistas brasileiros, o Galvão não estava no voo, o Galvão não foi nessa, um dos jornalistas soltou uma coisa assim, você tem certeza que o Ayrton vai falar com você? Alguma coisa assim. Eu falei, como assim? Né? Falei, pô, será? Você foi o último a saber, então, que ele não ia falar com você? Claro, o último a saber. Traída. O último a saber. Eu pensei assim, não é possível, porque o cara é profissional, ele vai saber que não está falando comigo, mas está falando com a torcida brasileira. Ainda assim... E com a emissora que você representa, que transmitiu o campeonato. Ainda assim, era um cinegrafista japonês que a gente alugava da Fuji TV, e o japonês, eu falei para ele assim, cara, deixa ligada a câmera, vamos nele com a câmera ligada, microfone ligado e câmera. E foi assim que foi feito. E eu botei o microfone para ele falar, ele falou, não, com você eu não falo. Eu falei, Ayrton, não é comigo, é com o torcedor brasileiro. Não, mas através de você eu não falo. E aí, acabou. Aí foi um drama, uma história longa. Tivemos que achar um substituto para fazer aquilo, por causa do Jornal Nacional. Tinha que ter o Ayrton. Pegamos um favor do Celso Tiberê, que era do O Globo, que estava lá. O Celso fez as entrevistas. Expliquei para um japonês, para o mesmo cinegrafista, para o mesmo japonês também. Falei para ele, olha... porque todo mundo tinha aquela regra de não dar muita publicidade. Eu expliquei para ele que no caso do Ayrton havia uma concessão especial, que era não cortar, fazia esse gesto, não cortar, fazer normal. O japonês entendeu o contrário, porque falava todo mundo na época no Japão falava assim, ainda mais em Suzuka, pouquíssimo inglês, pouquíssimo. Você ia comprar um negócio, era muito, um McDonald's era difícil você comprar. Você tinha que mostrar na fotografia. Ele entendeu o contrário e o Celso Tiberê fez a matéria e o cara cortou o Nacional. Foi pro ar na matéria, tudo, aí despencou. Aí piorou piorou que já estava ruim. A história do corte lá, que ele tira o Nacional, não é o motivo da briga, mas piora a sua briga com a piorou tudo. Tanto que no dia seguinte eu falei, Celso, avisa bem o cinegrafista, pô, tem que abrir tudo e tal. Enfim, aí saiu normal, mas olha o drama que eu vivi, né? Nessa época eu tinha comprado a minha casa no litoral e eu estava lá passando as férias em janeiro, porque foi um ano muito duro, né? No final de 90, quando a gente voltou da Fórmula 1, eu voltei a fazer futebol, fazer Stock Car. Eu estava um dia em Interlagos, na Stock Car, e apareceu o Zico para andar de Stock Car.
Pô, eu fiz uma matéria espetacular, o Zico andando de Stock Car, voltei para a TV super alegre, super contente para editar a matéria, tudo. E estava nesse imbróglio, né? Porque a briga, obviamente, passou a ser não só com o Senna, mas era um triângulo, todo né? O staff Senna, Galvão, eu e o staff todo do Senna. Ah, o Galvão também entrou na briga. Também, é. Você brigou com o Galvão junto? Também, a gente não conversava. Então, eu tava naquele negócio, né? Galvão, Regi e tal. E eu voltei com essa matéria. Só que o Boni era o gênio da comunicação, o gênio de resolver as paradas, demais. Todo mundo indeciso no que fazer, naquele dia ele estabeleceu uma ordem, os dois fora do ar. Enquanto não se resolvia a questão, nem Galvão nem Reginaldo no ar. E eu com uma matéria pronta que não foi ao ar. Ah, é? É, não foi. Acabou não indo pro ar? Não foi. E aí, você resolveu? Eu cheguei na redação, tava a ordem lá. E como é que você resolveu a história? Porque vocês trabalharam muitos anos juntos, então como é que você resolveu a história com o Galvão? Aí foi bem complicado. No ano seguinte, o Galvão foi embora da Globo, né? Foi trabalhar lá num projeto lá em Curitiba, né? De fazer o esporte da CNT, lá. Na CNT, acabou não dando muito certo, TNT, acabou não dando muito certo. Na despedida ele veio falar comigo, falou, poxa vida, que pena, a gente não vai trabalhar. A vida é assim, então... A briga entre vocês dois tirou o Galvão do ar. Então, a briga sua com o Galvão acabou fazendo com que o Galvão deixasse a Globo? De uma certa forma? Não. Porque ele saiu do ar, né? Ele tinha uma proposta muito boa para ser diretor, fazer o que o Luciano do Vale fez na Band, né? Nos anos 80. E eu acho que, de repente, isso acelerou. Né? Tomou a decisão, fez com que ele deu o start, né? Aí ele saiu, foi lá trabalhar e eu fiquei assim, fora da Fórmula 1. Fora. Aí, na época, se planejou de eu fazer NBA, com algumas viagens, outros jogos faziam daqui, mas eu viajava, fazia repórter. Eu era repórter, né? Não ia comentar basquete, né? Já estava pronto uma viagem a Portland, que era a abertura da temporada. Fazia outras coisas, fiz muito boxe. Na época tinha o Eder Joffre. Não, já tinha ido, depois. Não, bem depois. E até não tinha nenhum... Tinha Maguila, mas não tinha... O brasileiro... A gente fazia lutas do Tyson e Holyfield. E fui fazer tudo isso. Aí aconteceu... O acidente Piquet foi em 91, né? Indianápolis, né? Foi, né? É. Aí, em 91... o Piquet... O Galvão saiu em 90 ou 91, não me lembro. Não, 91, claro. Porque na volta de 90 que foi a crise. Então ele saiu em 91. Aí em 91, fui fazer esses negócios, essas coisas todas, fiquei fora da Fórmula 1. Passou a fazer lá no meu lugar, tinha o Cabrini? O Cabrini como repórter, porque eu fazia tudo, repórter e comentarista. O Cabrini como repórter e o Luiz Fernando Lima como comentarista. E fomos embora. Rolou assim, eu fui fazer as coisas todas. Nisso acontece o acidente do Piquet em Indianápolis. Segunda metade do ano, né? Não, primeira metade. Primeira metade. Foi véspera do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. Primeira metade. Índia é sempre em maio, né? Final de maio. Aconteceu o acidente, ele ficou lá internado, fez as cirurgias todas, lá já tinha uns 20 dias depois do acidente, ele me ligou. Em casa, em São Paulo. Ele e o Lua, que era então assessor dele, eles me falaram assim, olha, tem um monte de gente querendo uma entrevista comigo, tem inclusive a Band que fazia Indy, tem isso, tem aquilo, tem o jornal O Globo, tem tudo, mas resolvemos o seguinte, se nós vamos fazer com alguém, é com você. O Piquet falou, providencia sua viagem para cá. Pô, desliguei imediatamente, fiquei com um drama, falei, como que a Globo vai mandar fazer alguma coisa da Indy, pessoalmente da Indy, lá em Indianápolis. Liguei por Ernesto Rodrigues, aquele jornalista da Globo, que fez o grande livro do Ayrton Senna, o maior livro que já se escreveu sobre automobilismo no Brasil. E ele falou assim, olha, o Schroeder era o diretor-geral de jornalismo, na época. Depois ele se tornou diretor-geral da emissora. Ele falou assim, o Schroeder é muito competitivo. Se você ligar para ele e mostrar que é uma coisa exclusiva... Mas você vai furar a Band. Que transmitiu o campeonato. Acho que ele vai topar. Aí eu liguei pro Schroeder,
tremendo, né? Eu falei, ó, Schroeder, é assim, assim, atuação, assim. Ele falou, me dá 5 minutos. Desliguei, fiquei na ansiedade, então, muito menos de 5 minutos, ele me ligou de volta, falou, ó, já está comprado sua passagem, seu hotel reservado, se manda. Já está o cinegrafista de Nova York, esse cara, se manda, você vai se encontrar o cinegrafista lá. Paulo Zero. Maravilhoso. Schroeder, uma coisa maravilhosa. Então lá fui eu. E aí você começa a voltar para as corridas depois que você faz a entrevista com então, o Piquet? Aí eu fiz a entrevista com o Piquet. Ele tinha saído do hospital, estava morando num condomínio lá em Indianápolis, fizemos uma entrevista, fantástico, de 8 minutos no ar. Imagine como foi bem sucedida a entrevista, foi maravilhosa. 8 minutos no ar, com replays, com cobertura de uma entrevista que todos os pilotos de Fórmula 1 tinham dado, né? Inclusive o Senna tinha falado em inglês, porque foi um inglês que produziu, então pediu para quem falasse português falasse, mas o Senna falou em inglês, né? Enfim, acho que ele não entendeu direito o que era, para que era. Mas tudo isso fazia parte da matéria. E voltei para Nova York e editamos a matéria, foi pro ar, um fantástico. Cara, foi uma festa para nós. Fomos fazer um churrasco no domingo, então, depois do Fantástico, né? Na segunda-feira, festa, jantar, almoço, jantar, tudo, a Globo, Nova York inteira e tal. Aí eu volto para a redação depois do almoço, tem um telex. Vocês sabem o que é telex? Talvez não, mas... um fax, vamos dizer assim. Mas... Antes do fax. O telex é o pai do fax, né? Que já é ultrapassado, existia o telex. Era um meio de comunicação por linha telefônica. Tinha um telex do Luiz Fernando Lima, que além dele ter ido me substituir, ele era, na verdade, assim, ele não era o diretor, mas ele era o cara... Meio com gente de esporte, um editor-chefe de esportes. Editor-chefe de esportes, o conteúdo era com ele. E tinha um telex dele dizendo assim, Regi, bem-vindo de volta à Fórmula 1, de um lugar de onde você nunca deveria ter saído. Sua passagem para o Canadá tá indo para a Globo Nova York e o visto você consegue no consulado canadense em Nova York. Nesse período que você ficou fora da Fórmula 1, você achou que, por causa da briga com o Senna... Não, achei que tinha acabado. Tinha acabado. Obviamente tinha acabado. Pra você, o Senna tinha destruído seu sonho de ser jornalista de Fórmula 1, então é isso. Não penso assim, porque, vamos lá, ele tem suas razões. Ele tem suas razões? Não, razão ele não tem nenhuma. Ele tem seus motivos para ser levado, induzido a fazer o que ele fez. Induzido. Hoje a família Senna inteira entende que ele foi induzido e fala isso para mim. Eu me dou muito bem com eles, tem uns projetos juntos e tudo. Toda a família fala isso. E como você resolveu sua briga com o Galvão? Cara, profissionalmente, o Galvão tem esse lado, assim, esse lado bom, tem vários lados bons, é um baita companheiro, um baita amigo hoje. E quando ele voltou, aí ele voltou para usar o termo dele, né? Baita amigo. Baita amigos, Quando baita amigos é do Neto, não, bem amigos. Não, baita amigos é o baita baita bem do Neto. Amigos. Aí quando ele não deu certo o negócio da OM, ele voltou para Globo. Comecinho de 92, não foi? Foi final de 91. O projeto da OM morre cedo. Morre cedo, Então, final de 91, ele voltou e ele foi o primeiro a me procurar. Eu estava no Rio, ele foi falar comigo lá no esporte, saímos, fomos tomar uma lá e tal, ele falou comigo, passou. Eu falei, claro que passou. Qual foi um cara difícil de trabalhar? De trabalhar de amizade não. De amizade é muito simples, de trabalhar é. Por que ele é tão difícil de trabalhar? Por que ele é difícil de trabalhar? Porque ele é assim, ele é o cara mais compenetrado, mais focado que eu já vi na minha vida. Ele pode estar falando uma coisa e você está comentando, eu estou comentando do lado, falar para ele assim, labial para ele, falar, isso. Ele capta e fala. Enquanto ele está raciocinando. É impressionante. É impressionante. Não tem ninguém com ele. Então para ele, praticamente não é culpa dele, isso é dele. Para ele, é o que ele fala que é importante.
Por mais importância que ele dê a quem estiver do lado dele, e isso eu estou dizendo a opinião da minha filha, da minha mulher, da minha família, assim, ó, se há, porque o Galvão, lógico, tem muitos amigos em torno dele, mas se há, assim, 3 que ele gosta, que ele adora, um é você. Né? E eu acreditei e acredito mesmo nisso. Ele sabe dessa história, porque nós temos uma relação familiar. Eu sou padrinho de casamento dele, do casamento novo, né? Casamento novo. Não, segundo, não é novo de. o último. O último. Porque não vai ter outro. O último. Não vai ter outro. Com a Desirê, que minha comadre, minha amiga, que eu adoro, que a gente se dá muito bem, ela com minha mulher também, Carmen Silva. E então foi fácil isso, mas trabalhar tem essa. Então, assim, ele gosta e respeita muito o que eu falo. Muito, muito. Às vezes ele pedia uma opinião minha, eu falava, ele passava assim, cara, você... terminava a corrida, você matou o negócio e você orientou a minha corrida. Olha só. Então ele respeitava muito a minha opinião. Mas com o tempo ele vai crescendo muito, né? Vai aquela coisa toda. A opinião, ele sabe que é boa. Mas é a opinião assim, ele está ouvindo, mas já está pensando no que ele vai falar. Então, ele passou, por exemplo, a deixar de comentar a minha opinião, que antes ele comentava. Passou exatamente. Deixa de existir uma tabela entre vocês, né? Nesse momento, por conta dele estar muito grande. Não, e ele foi assim, por exemplo, com o Casagrande, foi assim com o Arnaldo César Coelho, e os caras, claro que ficavam irritados, tal, terminava a corrida magoados, tal, mas nunca influiu. Trabalhar com o ego do Galvão é que era difícil? Isso eu estou dizendo, tanto com eles nunca interferiu na amizade como comigo. Nunca interferiu na amizade. O ego é difícil, isso é, claro, e ele é o maior mesmo da história, então ficou difícil. Mas hoje você vê, o tempo passa assim, cara, ele me respeita muito. Não sei se você chegou a ver a série dele na Globo. Sim. Ele encerra o 2º capítulo, que é todinho sobre automobilismo, e eu tinha dito durante o 2º capítulo que em determinado momento eu sentia que o Galvão tinha tirado o pé do chão, né? Que ele passou a ficar meio... É quando ele começa a frequentar a Mônaco, quando ele fica muito amigo do Ayrton Senna, dos pilotos. Ele transcende o nível do jornalista para se tornar a celebridade que ele é. É isso que eu quis falar, que ele tirou o pé do chão. Aí, no mesmo bloco do programa, vai indo, no final, a entrevista final dele termina dizendo assim, o Reginaldo sempre tem razão. Ele admite nessa entrevista que ele estava com a cabeça muito estrelada nessa época, né? Sim. Ele, na entrevista da série dele, ele admite. Fala. Enfim. E pra gente fechar o assunto do Galvão, eu vou pegar 2 coisas que você falou aqui e juntar numa história só. Piquet, Nelson Piquet e Galvão Bueno. Me conta bastidores do Singapura Gate. Porque ele te chama, o Nelson te chama, a história que eu sei, que você conta uma parte lá no livro, e você já tinha me contado essa história antes. O Nelson te chama pra te dar o furo, pra te dar a informação de que aquilo tava pra vazar. Primeiro, você não achou estranho o próprio pai entregar a cabeça do Nelson? Estranho mas eu achei extremamente honesto, porque antes disso ele convenceu o Nelson e falou, eu vou fazer isso e você vai fazer o que eu te mandar fazer. Então eu achei extremamente honesto, achei bacana pra caramba, e ele me avisou isso no primeiro momento que a gente começou essa história. Mas começou, Bruno, num dia, num grande prêmio da Hungria, um ano depois do que tinha acontecido, e que o Nelson foi. Ele não estava indo regularmente. E ele foi, e ele sempre muito divertido, estava muito bem com os italianos, com os portugueses, com a gente, com os brasileiros. Durante o intervalo lá, ninguém trabalhando, ele ficou conversando e todos rodeando, todo morrendo de rir. Ele é um cara muito interessante, né? Muito inteligente. Então. E nessa conversa, nesse bate-papo, ele soltou uma frase lá, que me bateu alguma coisa aqui, e terminou, a turma saiu e tal, e eu fui atrás dele no motorhome da FOM. E cheguei lá, super, um guarda-costas lá que não deixa ninguém entrar, entrei na porta assim, ele falou pro cara, deixa entrar, sentei na mesa dele e falei, olha, tô aqui por causa disso, que você soltou essa frase assim, ele falou... Que frase que ele soltou, você lembra?
Mais ou menos? O que chamou a sua atenção? Mais ou menos assim. Ele não chegou a falar assim, vocês vão entender por que eu voltei a vir. Não é bem isso, que senão isso seria muito claro. Muito claro, mas foi um toque assim. Eu fui lá, sentei com ele e falei, olha, você falou isso. Ele falou, você é o cara que merece a história. Você foi o único que captou o negócio e dada, inclusive, a nossa amizade e a confiança que eu tenho em você, nós vamos levar isso adiante. Você topa? Eu falei, topo, claro. Trata-se disso, mas nós temos que fazer por etapas. Juridicamente, se começar hoje, estamos ferrados, nós dois ferrados na justiça, você vai aguardar e eu vou te falando as etapas, né? Eu falei, tá bom, tá ótimo. Comuniquei à TV, que teria história, comuniquei o João Pedro Paes Leme, né, meu diretor na época, ele falou assim, puta, perfeito, vamos lá, vamos acreditar nele. Eu falei, claro que eu acredito. E fomos embora, e foi nessa. O Galvão de cara sobre a história? Não. Ficou entre você, o Piquet e o João Pedro Paes Leme. Não, o João Pedro sabia um de detalhes. Não, mas que sabia que existia a história. A história do Nelsinho ter batido de propósito. Mas aí aconteceu o seguinte, quando chegou a corrida da Bélgica em Spa, ele falou assim, Regina, nós temos que antecipar nossa história, nosso negócio. Porque o Nelsinho já fez o depoimento, a declaração dele, como é que chama? Depoimento. Ele foi chamado na FOM para explicar, né? Já foi lá, explicou pro presidente, que era o Max Mosley e tudo, e delação premiada. Né? E ele falou, já fez. E vai vazar. E o Max Mosley mandou fiscais para Spa, para entrevistar as pessoas, investigar as pessoas dentro da Renault. Então vai vazar. Eu falei, tá bom, então isso no sábado, véspera da corrida. Eu no hotel. No varanda do hotel lá, relaxando um pouquinho e tal, e ele me falou isso, eu falei, nossa senhora. Então vou ter que dar uma transmissão amanhã. Eu falei, puxa, eu vou ter que dar amanhã, mas eu tava, aí bateu uma insegurança total, né? Aí ele falou assim, rabisca aí o que você quer me falar e me liga de novo. Eu rabisquei num papel, à mão, liguei para ele e falei, olha, eu pretendo falar isso. Perfeito, menos o último parágrafo. Que era? Não me lembro o que era, mas não me lembro. Era comprometedor, quer dizer, tudo que eu estava dizendo não era nada... Ele não te pediu para esconder alguma coisa? Não, nada além do que eu estava dizendo, mas já usando termos para justificar aquilo que eu estava dizendo, que nos incriminaria. Judicialmente. Existia um cuidado jurídico com a questão. Já, jurídico o negócio. Então eu falei para ele, então eu vou dizer isso. Ele, tá bom, perfeito. Vai lá, manda ver. E eu para dormir. E para dormir aquela noite. Fui jantar com o pessoal. Não falei nada. Não falou nada. Imaginei. Fiquei na minha, não podia falar. Acho que eu estava estranho no jantar. Depois eu fui encontrar jornalistas brasileiros numa festa com os ingleses que eles faziam. Já estava a Juliane, já estava o Ico, estava o Felipe Mota, já uma turma mais atual, e que eles tinham um relacionamento com os ingleses e tal. Eles estavam, era uma festa numa casa onde nós começamos a nos hospedar, e depois que a gente arrumou um hotel melhor, a gente cedeu essa casa para eles. E aí eu fui nessa festa, era longe, e fui inclusive com um colega da Globo, um diretor da Globo, um diretor de jornalismo da Globo, de um programa específico, e fiquei na dúvida, falo com ele, contei alguma coisinha assim, não falei o grosso e tal. Para esse diretor que te acompanhou? Num carro, indo para lá. Ele não falou nada, não teve expressão nenhuma. Eu falei, bom, então é isso que eu tenho que falar mesmo. Se ele fosse alguma coisa, ele diria para não falar. Tipo, toma cuidado, não falar. Então fui embora. Para dormir foi difícil. Acordei assim, muito cedo, tomei café antes de todo mundo, fui embora ao autódromo. Cheguei lá, minha vida no autódromo, visitar todos os motorhomes, tá? E principalmente o da Red Bull, né? Tem lá o cafezinho gostoso, a gente almoça lá e tudo. A vida boa de correspondente de Fórmula 1.
nas corridas é uma delícia para você... Você trabalha, mas você convive com todo mundo e dentro dos motorhomes. Todos eles estão te oferecendo almoço, tudo, né? E nessa chega a equipe. Chega a equipe não, cinegrafista, repórter, que era o Carlos Gil, o cinegrafista que era o Baiano, o Luiz Demétrio, o Jaime Brito, produtor, já estavam lá. E o Galvão chega. Aí eu encontro o Galvão, tradicionalmente, mais um cafezinho na Red Bull. E eu tomando um cafezinho do lado dele e falo assim, e aí, meu Deus, o que eu faço? Conto ou não? Eu pensei comigo assim, se eu contar, logicamente ele vai dar valor à minha história, quando ele for falar no ar, mas quem vai falar é ele, né? Tipo assim, ele vai apresentar a história e me chamar e tal, vai me dar todo o valor. Ele vai contar toda a notícia e vai falar, não é isso mesmo, Reginaldo Leme? Você vai sobrar e falar, é isso mesmo. Não é bem assim, mas enfim, eu perderia o protagonismo da notícia. Da notícia, protagonismo, exatamente. Fiquei calado. Cometi um erro sério, grave. Não comuniquei ao cinegrafista e ao repórter. Eu tinha que falar para ele, chamar eles de lado e falar, é isso, fiquem de olho. Por quê? As imagens que eu ia precisar era essa. Mas, cara, eu estava aturdido, assim. Fui para a corrida com um papelzinho no bolso, aquele mesmo papelzinho dobrado no bolso, falar? E assim, falo ou não falo? Falo ou não falo? Falo ou não falo? O tempo todo. Por isso, até que a única justificativa que eu me dou, e eu dei pro Carlos Gil, isso, de não ter dito a ele. Eu peço desculpa todo dia que eu encontro o Carlos Gil. Mas ele entendeu essa justificativa minha. Eu estava indeciso, eu estava inseguro, não sabia se eu ia dar ou não. Começou a corrida, vai correndo, tudo normal, sei lá quanto tempo de corrida, uns 30 minutos ou mais. Spa, né, muito espaçoso, né, a extensão do circuito. Tem uma época, um momento em que a corrida fica mais parada um pouquinho, então. E eu falei, é agora ou nunca. E para ter certeza. Bom, estava parado mesmo. Eu enfiei a mão no bolso, vi o papel, peguei o papel na mão, falei, vou falar. Falei, Galvão e Burti, eu queria dizer um negócio aqui que eu tenho, que eu acho que vai ser uma bomba na Fórmula 1. O Galvão, opa, manda ver, tal. Aí eu falei, é isso, a suspeita disso, eu tenho confirmação de que isso aconteceu, não posso dizer a fonte, tem muita coisa a rolar por baixo da ponte aí, mas é isso. O senhor bateu de propósito para favorecer o Alonso na corrida de Singapura 2008. Tudo. E fez a delação, a FIA já sabe. E aí, obviamente, o Galvão, não, isso não acontece. Não, você tem certeza? O Galvão desacredita a sua informação. Lógico. Porque a primeira reação dele é desacreditar a sua informação. Não é desacreditar, mas é tipo assim, como amigo, tem um momento que ele desligou o microfone e falou, cara, você já percebeu? O tamanho disso? Se o Piquet não tiver... Ele falou assim, eu já sei que foi coisa do Piquet, se ele não levar isso adiante e confirmar para você, você tá ferrado. E ligou o microfone de novo, e o Burti falou, não, isso é impossível, isso não acontece na Fórmula 1. Claro, uma história nunca aconteceu. Mas isso me deu segurança depois. Quer dizer, eu fiquei inseguro na hora, comecei a ficar pálido, branco, senti tontura, e o técnico de som que viajava com a gente, né, o Landeiro, estava ali na mesa de som, ajustando tudo, ele parou o que estava fazendo, deixou lá fixo, né, diz ele, me contou depois no jantar, ficou assim atrás de mim, porque ele falou assim, eu estava vendo a hora que você ia cair, eu estava lá para te segurar. Bom, aí me tranquilizei, levamos a corrida até o fim, então, e saí da corrida, Spa, por sorte do jornalista, mas por azar meu naquele momento, é que você sai da cabine, são todas as cabines de transmissão, de rádio e TV, só que você abre uma porta e você está na sala de imprensa, com 1000 jornalistas. Então, as pessoas foram te entrevistar. A hora que eu abri a porta, eram 400 em cima de mim. Assim, secando, não dava para eu descer o degrau da porta. E com aquela coisa, quem foi? Como é que é isso? E os italianos, foi o Massa. Foi o Massa que te falou. Daquela história. E vai-me. Né?
Eu falei, não, gente, peraí, não foi. Não foi o Felipe. Depois a gente vai conversar, mais tarde vem o desenvolvimento, não sei o quê. Mas, enfim, puta. Durante a transmissão, durante a minha insegurança toda, como o Galvão é muito chegado, sempre foi ao Felipe Massa, naquele momento da dúvida deles dois, eu busquei, eu não devia ter feito, mas é natural que eu tivesse feito. Eu tinha estado na casa do Felipe dias antes, que ele estava se recuperando do acidente na Hungria. Sim. E fui visitá-lo só depois da cirurgia, tudo, falando. E ele não sei por que surgiu o assunto, cara. Não sei que surgiu o assunto, eu não sabia de nada. Só que tem um momento que ele falou assim: não, eu já sabia do assunto. Já sabia, o Piquet já tinha me contado e a gente já estava naquele processo de guarda aí, vamos. Aí eu falei pro Felipe assim: olha, Felipe, tem uma informação, assim, uma coisa... Uma história rolando aí? Tem uma história rolando. Um rádio paddock aí? Rádio paddock e tal, que aquela batida foi de propósito, tudo. O Felipe falou assim, acho difícil. Mas na época, no dia, muita gente passou perto do Briatore e falou, olha essa história aí, hein? A história estava começando a escorrer pelos mas foi no dia, frestas, né? No dia, os pilotos acharam isso. No dia os pilotos desconfiaram? Não, os pilotos, um ou outro. Um ou outro que conhecendo um pouco mais a cabeça do Briatore. Do Briatore e tá dentro do negócio, né? Viu com muito mais capacidade do que eu, que aquilo era impossível de acontecer. Já existia dentro da Fórmula 1 uma desconfiança a respeito daquele acidente do Piquet? Não, nenhuma. Não, mas por algumas pessoas. No dia correu esse negócio, o Felipe só me contou isso, mais nada. E aí eu me apoiei nisso para recuperar a segurança e falei no ar, né? Falei, inclusive, Galvão, eu tive conversando esses dias com o Felipe e ele me falou que no dia um ou outro piloto pensou na hipótese. Não falei mais nada do que isso. Saio de lá, foi o Massa. Falei, não foi. Sentei no meu lugarzinho lá, perto do Ico, o lugar da imprensa de rádio, né? Fiquei ali, porque eu tinha que escrever matéria, né? Todo sábado eu escrevia. E aí depois de muita pergunta, muita inscrição, os caras desceram para falar com o Briatore, para falar com o Renault e tudo mais, e eu fiquei ali tremendo, suando, frio. Aí o Jaime Brito, que é o produtor, falou assim, eu vou lá no escritório falar com a FIA. Falei, vai, Jaime, quem sabe tem uma salvação para mim ali. Ele foi lá atrás do Max Mosley. Tentar uma versão oficial do que se sabia a respeito dessa história, é isso? O que aconteceu? Max Mosley não foi nessa corrida. Óbvio. Mas tinha uma secretária lá. E aí o Jaime perguntou para a secretária, a reação dela foi assim, ai meu Deus, eu achei que fosse ter um fim de semana tranquilo. Espera aí que eu vou ligar para o presidente. Ligou para o presidente, ele ditou para ela uma resposta, 3 palavras, dizendo assim, existe uma investigação em curso, só. E deu na mão do Jaime. E o Jaime, a sala de imprensa na Bélgica é imensa. Eu estava no fim dela e o Jaime lá no comecinho veio com um bilhetinho, com um papelzinho assim, para mim. Cara, eu olhei aquilo, eu nasci ali, eu renasci ali. Eu ganhei 10 anos de vida ali. Por isso que eu estou em atividade até hoje. Agora. Ali dizia isso, falei, pronto. Está consolidado o negócio. Saí, fui trabalhar lá com o repórter e com o cinegrafista lá, fazer minha matéria, gravar as coisas que eu tinha que gravar. Passei pelo motorhome da Ferrari em frente, dobrei assim. No que eu dobrei, cara, tem uma janelinha lá, o assessor de imprensa, então, o Márcio Fonseca? Não, da Ferrari. Da Ferrari? Luca Colaiani, Luca Colaiani, meu fratelo, meu irmãozaço, até hoje. Mas ele saiu de lá, Reginaldo, desculpe, eu estou mantendo minha função. Cara, você vai ter que desmentir isso. Por favor, desmente, eu gravo aqui, eu faço um comunicado. Eu falei, não, Luca, não posso desmentir. Uma coisa de jornalismo que eu dei. Você faça o que você tiver que fazer. Por que o Colaiani queria o desmentido? Desmentir massa. Porque existia desconfiança que o Felipe tinha vazado a história. Não é desconfiou. Poderia dar a entender. Poderia dar a entender.
A coisinha que você falou ali de alguns pilotos chamou essa atenção. E com mais um agravante. Quando eu falei, o meu celular fez um sinal de WhatsApp, eu olhei o Felipe. Se acaba de me ferrar. Lógico. Mas eu não falei nada. Eu falei, enfim, já está tudo resolvido, tudo, mas ele tem razão de fazer isso, porque ele sabe melhor do que ninguém como é a Ferrari, como como a Ferrari vive. E aí, bom, aí fui trabalhar, já descoordenado, tal, trabalhamos. E aí que eu percebi o meu erro em relação ao cinegrafista e o repórter, o Carlos Gil, porque cheguei lá, o João Pedro tinha comunicado, João Pedro, por exemplo, tinha comunicado à equipe, falou, esquece de tudo, esquece de treino, esquece de tudo. O assunto é esse agora. O assunto é esse. Aí eu falei assim, nossa, meu Deus, o que eu tinha na mão, né? E agora eu tô comprometendo esses caras. Bom, eles correram atrás, fizeram alguma coisa, pegaram, sempre tem imagem das equipes, tal, pegaram uma coisa, não pegaram o que deveriam ter pego. Mas enfim, me desculpei e tal, fomos jantar, resolveu, tudo em paz. Fomos pro hotel, tomar uns licorzinhos, o Galvão não tinha ido jantar com a gente, estava no hotel, fomos todos para um hotel, nós estávamos, eu e o Galvão estávamos em hotel diferente deles, mas nós fomos todos para o hotel do Galvão, porque onde o Galvão estava, tinha uma outra equipe de Londres que se deslocou para ele fazer. No dia seguinte, ele fazia aquele quadro no Esporte Espetacular, Na Estrada com o Galvão, e ele ia fazer lá o Nelson Pessoa, né? O filho do Nelson Pessoa, ia fazer uma matéria diferenciada, assim. E estamos tudo lá conversando e tal. Aí Piquet me liga e falou assim, e aí, como é que foi? Ele falou, cara, tá pesado o negócio. Tal. O Piquet, quando te ligou, ele perguntou qual que tinha sido a cara do Galvão? Perguntou, né? Primeira coisa que ele perguntou. Primeira coisa que ele perguntou? Falei, Nelson, ele também achou que era uma bomba, né? Deu uma disfarçada. Ele queria dar uma cutucada no Galvão, né? Eu também achei que era uma bomba. Tal. Ele virou do outro lado e deu uma baita gargalhada. Aí porque ele ficou feliz de que o Galvão não era quem dava daquele. Quando ele me ligou, eu estava no grupo, eu levantei, fui falar longe, tudo. Nisso, quando eu estou falando longe, o Galvão falou assim, é o Nelson, eu quero falar com ele. Meu Deus, eu falei, Nelson, o Galvão quer falar com você. Ele falou, eu não quero falar agora não. O Galvão foi com ciúmes que não foi você, que foi você que deu a informação e não foi ele? Não. O Galvão é jornalista, né? Só que aí, quando o Piquet falou isso, eu fechei o telefone, fui lá, Galvão, ele te liga daqui a pouco, estavam chamando ele para um negócio urgente lá. Mentindo, né? Para passar um pano. Então. Mas, enfim, isso seguiu em frente, e aí os capítulos foram dia a dia, o Nelson me passando uma coisa nova, e Jornal Nacional no ar, Jornal Nacional no ar, Jornal Nacional no ar. Um dos últimos, o último, quando saiu a coisa, explodiu a favor do negócio, né? Claro que o Nelson ia sofrer as consequências, mas enfim, ficou provado que era verdade. E o Briatore ia ser punido, e a Renault ia ser punida. Eu estou indo pro aeroporto para pegar o voo na quarta-feira, na quinta-feira. Estou indo para o aeroporto, um voo diurno. Aí o Nelson me liga durante o voo, falou, sim, cara, é isso, olha, deu tudo, valeu a pena. Falei, Nelson, eu estou indo para o aeroporto. Eu falei, peraí que eu vou falar com a Globo. Eu falei, claro. Eu liguei para o João Pedro, falei, João Pedro, é isso, volta para casa, volta para a redação. Você viaja amanhã. Estou no avião. Né? E voltei para a redação, aí contei o negócio todo, embarquei no dia seguinte. Quando eu embarquei no dia seguinte, eu cheguei mais tarde do que eu chego normalmente, né? Eu cheguei, em vez de eu chegar na sexta, eu cheguei no sábado. Quando eu cheguei, o Briatore tinha acabado de dar uma entrevista coletiva para todos os jornalistas, dizendo que ele já tinha movido uma ação contra o Piquet e o Piquezinho, que eles estavam ferrados, que eles nunca mais iam pisar na Fórmula 1 e que a Renault tinha dado todo o ganho de causa a ele, tinha dado apoio a ele. Os jornalistas brasileiros que participam, tinha acabado essa entrevista, então eu estou no estacionamento parando o carro, os jornalistas brasileiros me viram chegar e foram até mim e falaram assim, puta, estão preocupados com você.
acabou de acontecer isso. Só que aí eu já estava seguro. Eu falei, Ico, Felipe, quem mais foi lá? Então eu falei, ó, não sei se não sei, acho que eram os dois. Eu falei para eles, ó, fiquem sossegados que o meu negócio tá valendo, tá em pé. Não, o Mosler tinha confirmado que a investigação estava em curso, a informação estava certa. E vou dizer para vocês, o Briatore não fica mais um dia na Renault. Falei, como? Ele acabou de falar isso. Então, esperem. Fui lá na sexta-feira, ainda fiz uma matéria para o Jornal da Globo sem esse assunto, né? Fiz só sobre o treino de sexta lá. Isso aí você acertou, porque você lembrou dos tempos de futebol. Quando o diretor de futebol ia lá e falava, não, o técnico tá garantido. Tá garantido, tá prestigiado. Tá prestigiado, porque vai ser mandado embora logo. É minha experiência. O Briatore foi lá e falou, não, a Renault me apoia. Tô prestigiado. Certeza que ele tá frito. Isso foi no sábado. No sábado, final de treino, né? Quando foi no domingo, o Briatore já não apareceu porque já estava demitido. E a Renault já com uma ação do Piquet em cima dele. Devolvendo também, né? Devolvendo tudo. O Piquet ganhou essa ação. E o Briatore foi demitido. E aí depois vieram aquelas coisas todas da FIA, né? E o Pat Symonds foi suspenso por 5 anos e o Briatore expurgado da Fórmula 1. Claro, está de volta agora. Passou tanto tempo, ele é empresário de vários pilotos, empresário do Alonso, está de volta, hoje está dirigindo a Renault. É por isso que as coisas não dão certo lá. Não, ele é o famoso picareta competente, mas é um picaretaço que ninguém acredita nele na Fórmula 1. Ninguém. Todo mundo sabe quem é o Briatore. Você acha que esse projeto novo... Mafioso. Você acha que o projeto dele novo não vai para frente porque é o Briatore que está à frente? Cara, ele é competente nesse métier aí, tá? E bem assessorado, se for bem assessorado, se tiver as pessoas certas, os engenheiros certos, pode ir para frente. Mas olha, vai apanhar. Vai apanhar. Embora tenha um Gasly lá, que é um excelente piloto, né? Muito dessas histórias, a gente já tá aqui há mais de 1 hora contando histórias, muitas dessas histórias... Estão aqui, né? A sua câmera é essa daqui, mostra lá. Muito além do grid... cara, são 400 páginas, 400... Não são tantas, não. São sim. Eu li em uma semana. Gostando, com quem gosta vai ler em uma semana, ponto. Tem amigo meu que falou assim, cara, eu li em 2 dias. Né? Porque conta tudo o que eu vivi nos bastidores da Fórmula 1 nesses 53 anos. Dentro, histórias, não fala nada de corrida, quem ganhou isso, quem ganhou aquilo, só eventualmente quando tem que localizar. Quando isso tem uma relevância para a história, com a história que eu estou contando, exatamente. Tem muita história boa. E posso falar de como é que se compra? A edição está praticamente esgotada, nós vamos fazer uma nova, mas é o site www.automotoresporte.com/loja. Para cair direto lá. Para você que não conseguiu anotar, aí não tem problema, eu vou colocar aqui na descrição. Boa. Vocês colocam na descrição aqui. Obrigado. Do podcast o link para comprar esse aqui, ó. E o anuário. Eu vou falar do anuário, mas esse aqui que é o Muito Além do Grid. Além das histórias que a gente conversou aqui, outras mais, fala. Eu separei algumas perguntas, mas a conversa ficou tão boa claro. que eu acabei, não vou falar. Melhor mas, assim. Conta da relação dele com a música, né? Que é bacana, pra quem não sabe, o Dinho Leme, seu irmão, foi baterista dos Mutantes, do Erasmo, né? Tocou com do Rony Von, tocou com grandes caras e você conviveu com esses caras, né? Convivi muito, e com os Mutantes a gente praticamente era uma comunidade, a gente vivia junto, era hippie mesmo. Bem era hippie mesmo, né? Então tem tudo isso aqui, mais, né? Aqui no Muito Além do Grid. E ao longo da sua carreira você criou esse outro filho aqui, né? Esse filho. Mostra pra turma aí. Esse filho tem 33 anos. Esse é o automotor. Esse é o 33. Esse é um yearbook, né, que a gente chama. É um anuário em que, por exemplo, esse aqui é relativo a 2025, relativo a 2024. Né? Lá para março vai sair o 2026 relativo a 2025. Conta tudo que aconteceu na temporada anterior, né? Da Fórmula 1, da Stock Car, de todos os campeonatos do Brasil. Da Fórmula 3, tudo do Brasil e tudo no exterior. O objetivo, quando eu criei esse livro, tem 33 anos, tem 34 agora já, né? O objetivo era acompanhar todos os brasileiros em qualquer parte do mundo onde eles estivessem correndo, pensando no seguinte: um dia, fulano de tal que estava correndo na Fórmula tal, na China,
um dia esse cara podia se tornar conhecido, um piloto de Fórmula 1 ou não, mas conhecido, e a história dele estaria contada aqui. Então isso aqui é a história, é o registro histórico do automobilismo, e por isso ele virou referência para todo mundo. Exatamente. Eu tenho quase todas as edições, não tenho todas não. Você não tem porque não existe, esgotaram as, não tem como, pelo menos as 6 primeiras. Não existem mais. Eu tenho 2 ou 3 exemplares de cada uma. Bacana. E não sai da minha casa. E a Blau, né, tá sempre, há muitos anos, tá, eu vou até separar. Ai, caramba, eu separei a página aqui, peraí. A Blau sempre me apoiando. Eu tenho vários apoiadores que nunca deixaram de estar comigo. A Blau é uma delas, nunca deixaram. Tá aqui, deixa eu mostrar aqui. Todos os anos a gente tá junto aqui. Tá dando pra pegar aí? Esse aqui é o anúncio da temporada passada, né? Isso. Mostrando aqui o que a gente, né, disputou naquele campeonato, naquele ano, os campeonatos que a gente conseguiu. Marcelo sempre, né, que é o... Marcelo é um cara muito especial. Você tem uma relação bacana com ele, né? Nossa senhora, o Marcelo... Eu conheci o Marcelo na Stock Car. Mas conheci, como eu conheci tantos outros, mas com ele houve uma empatia assim de cara. E você percebe quando a pessoa gostou de você e vice-versa, né? Então a gente caminhou junto por muito tempo. O Kodair, eu sou amigo dele desde a época da Fórmula, quando foi lançado a Fórmula Renault no Brasil, né? 2002. Puxa vida. Por aí. Por aí. Acho que ele ganhou uma corrida no Rio, uma das primeiras que eu tava. Então o Alan é assim, meu irmãozaço, ele. O Nabil. Eu ia te falar do Nabil. O pai dele foi piloto. Aqui, gravamos podcast, a última edição antes de você, com o Nabil e com o Chico Serra. Esse é um cara. Eu sacanei ele o tempo todo, porque ele é sacana, né? Ele vive sacaneando todo mundo. E, Nabil, um beijo, um abraço, meu irmãozaço. Nabil correu de Stock Car, então eu sou dessa época também, né? Você lembra de alguma corrida do Nabil? Porque ele contou algumas aqui. Ele contou uma que ele ganhou do Ingo Hoffmann, inclusive, uns 500 km de Interlagos. Você lembra de alguma corrida do Nabil? Cara, de 500 km ele pode ter ganho, mas na Stock Car eu lembro dele correndo, lógico. Não lembro de vitória dele em si. Não tem. Você não lembra porque não tem. Mas, um cara excepcional, cara, me ensinou muito, ensina ainda hoje. Ensina a conviver no ambiente, ensina. Porque ele tem as coisas lá internas, né, que o jornalista nem sempre tem. Você tem, você está lá vivendo dentro, e isso é muito legal. E o Marcelo, é interessante que você vê, a vida passa, a gente se encontra aqui, se encontra lá. Eu sou, claro, além de você, que trabalha com eles, eu sou o único jornalista convidado para qualquer evento que o Marcelo faça. Sim, você apresentou... Aniversário de casamento. Convenção da Blau. Aniversário de casamento de smoking, lembra isso? Lembro. Só eu. Eu e você que eram jornalistas lá. Então o Marcelo, a gente tem essa coisa em comum. E você acompanhou o Marcelo piloto, né? Porque o Marcelo começa a pilotar mais ou menos ali em 2008 com o Maserati, depois vai correr de GT, né? Como é que foi? Você conversava muito com ele a respeito de muito. Eu tive para ir em algumas corridas e sempre não batia por causa do negócio da Fórmula 1, não dava certo, sempre batia com uma corrida ou outra. E numa época que eu estava, inclusive, na Globo ainda, e era muito difícil assim, vai para uma corrida de Fórmula 1 e você fica. É muito difícil, né, essa coisa. Hoje na Band eu teria essa liberdade até de fazer. Mas eu acompanhei muito a carreira do Marcelo, falava assim, ele e o Alan correndo em dupla, né? Os caras, tem uma época aí que eles ganharam corridas seguidas, inclusive, né? Eram quase imbatíveis, assim. Tanto correndo de McLaren como de Mercedes. Mercedes primeiro, né? Depois veio a McLaren, essa época que você está mencionando, acho que é 2020, que eles foram campeões, né? Campeões, pois é, campeões. E agora nos Estados Unidos de Ferrari, né? Eu sempre falei muito com ele isso, e eles postam os resultados e eu reposto imediatamente, sabe? Dando os parabéns e reposto. Reginaldo sempre foi um grande parceiro nosso aqui da Blau Motorsport, da Blau Farmacêutica. A Blau é minha parceira. E uma coincidência, uma curiosidade, o Marcelo esteve para comprar uma casa minha, que eu construí na Avenida Morumbi, esteve à venda, já foi vendida. Aí você pediu muito caro, ele não fechou o negócio, porque o Marcelo sabe, o Marcelo é bom de negociar. É bom de negócio. Talvez por aí. Mas é uma figuraça. E pra gente fechar aqui o nosso bate-papo, falamos aqui do Muito Além do Grid, contamos algumas histórias aqui. Contamos uma boa da música, porque eu queria muito te perguntar sobre música.
Quem que você conviveu ali que marcou a sua carreira, a sua história? Fora eu ter convivido com Rita, Arnaldo, Sérgio, Liminha e o Dinho, né? Convivido no dia a dia, né? Eu tive a felicidade de ser apresentado pelo Emerson ao George Harrison num momento, numa circunstância muito especial, que foi na casa do Emerson no Guarujá. Né? Em janeiro eles vinham para cá, naquela época treinavam muito tempo no Interlagos, antes da primeira corrida, que era em Interlagos. Na época abria a temporada. E então eu conheci o George na casa do Emerson, convivi com ele, obviamente, contei para ele o quanto eu era, né, fã de música e dos Beatles, sempre sem querer, evitando chatear o cara, né? Como, puxar muito o saco. Imagina um cara que senta do meu lado, que eu não conheço, e fica 1 hora falando de Fórmula 1, né? Eu vou pedir para ele, vamos falar de outras coisas também, mas sempre com esse cuidado. Mas ele percebeu que eu gostava e conhecia muito a vida deles. Então, desenvolveu longas conversas comigo. Então teve um momento muito especial, né? A gente na casa, eu na casa de um amigo do Emerson, e meu amigo, Antônio Carlos Santoro, e o Emerson também com casa no Guarujá, onde estava o Harris, toda a gente se encontrava, jantava junto, brincava de tênis, brincava de tudo, né? Na época era o pinball, né? o jogo eletrônico era o pinball, que não tinha nada de eletrônica, nada de digital, né? Totalmente... Bolinho, você tá falando? Não, o pinball, a bolinha sim, correndo. Entendi. E nós saímos para passear de barco, um barco do Santoro. Coincidentemente, um barco que ele havia comprado do Roberto Carlos. E saímos para passear, tem muita foto disso, muita foto. No livro tem tudo. Tem bastante foto. Tem tudo. Eu com a minha mulher, eu não tinha filho ainda, o Emerson e a Marilena com os filhos deles, o Santoro e a Leni com os filhos deles, e o George. Então a gente conviveu muito falando sobre isso, e nesse passeio de barco, fizemos vários passeios. No último deles, o George ele ia voltar para Londres, acho que tinha um show, e depois voltaria para a corrida. Então ele estava voltando para Londres naquele dia, um voo diurno de Viracopos, um voo, acho que começo da noite de Viracopos. Então, não, era noite, porque isso que eu estou contando era fim de tarde. Então no final de tarde, o caiaque veio buscá-lo no barco, né? Para ele ir embora para casa, para se vestir e ir embora para o aeroporto, para o hotel e para o aeroporto. E então ele se despediu da gente no barco, e eu tinha feito uma fita cassete, tinha mostrado para ele, só com músicas dele, não de Beatles, deles. E a gente tinha falado muito, mas tem fotos com ele, minha convivência com ele, porque não foi só aí, né? Continuou nos anos todos. Você ficou amigo do George Harrison? Nossa, quando ele estava na corrida, eu estava com ele. Sensacional. Ele era só umas 4 vezes por ano. Eu estava sempre com ele, tomando chá, conversando, né? Falando de música, de automobilismo e da vida. E dos caras que você conheceu, beleza, você falou bem do George Harrison, mas você conheceu o Erasmo, você conheceu o Rita Lee? Quem Sim, conheci. Esse cara que era essa o Erasmo, o Roberto, conheci. Então. O Roberto, um cara assim, o Roberto ele é bem afastado, né? Assim, mas na época eu convivi muito com ele. Então, até o Ferreira Martins, meu grande amigo até hoje, um narrador excepcional, foi o apresentador do Jornal da Nacional, foi apresentador do Jornal da Band. E hoje ele faz as grandes propagandas do Brasil, tem a voz mais bonita do Brasil. E ele era, então, um disc jockey, que se chamava na época, na Rádio Piratininga, e o Roberto era muito amigo dele. Então a gente saía junto, né? Ia no Cave lá, tomar um champanhezinho. Saía com o Roberto? Muito, muito, muito. Pegava o rebote das mulheres do Roberto, é isso? Não, longe disso. Mas aí perdemos o contato. Tal. Então, mais recentemente, mas já há algum tempo, uns 5, 6 anos atrás, mais porque eu estava na Globo ainda, e eu estou na Band há 5, nós fomos convidados para um show do Roberto Carlos, aqui em São Paulo, pelo diretor de programação da Globo, Antônio Zimmerle, e fomos eu, Carmen Silvia, o Galvão e a Desirê, o Ernesto Palha e a Sandra Nemberg, já então ele casado com a Sandra, todos meus amigos até hoje, muito grandes amigos.
E no final nós fomos no camarim, né? Aquela coisa de ir no camarim, né? E eu não via o Roberto, porra. Enfim. Mas, sei lá, há 15 anos. 20. Que você passeava, que era amigo dele, pra ir pra balada com o Roberto? 20 ou 30, sei lá. Aí entramos no camarim e tudo, tava o Chitãozinho Chororó, ele falou com muita gente, falou com isso, falou com aquilo. Nós chegamos a nossa vez de falar com ele, falou com o Galvão, falou com o Ernesto, tudo. Chegou para mim, botou a mão no meu ombro e falou assim, e o Galvão ouviu isso, botou a mão no meu ombro e falou assim, você, eu paro o que estiver fazendo para ouvir. Eu falei, ô Roberto, pô, esse elogio e um do Guga, o Guga, eu sou padrinho de casamento do Larry Passos, que eu me tornei muito amigo deles e tal. E o Guga estava num treino dele lá no sul, não em Santa Catarina, mas onde ele treinava, e em Camboriú, e eu cheguei de uma corrida de Silverstone, em que com 5 voltas de corrida, ou 10 voltas de corrida, eu falei, olha, essa corrida ou é Mika Hakkinen ou é Rubinho Barrichello. Não tem ninguém. E mais tarde eu falei, é o Rubinho. Bom, aí cheguei para ver o treino do Google, ele falou assim, pô, não vejo mais corrida, você fala o vencedor no começo, né? Então são os 2 grandes elogios de grandes ídolos que eu tenho, né? O Guga, ídolo, um dos ídolos máximos da minha vida. E... Você teve bons amigos de balada, pelo que eu ouvi das suas histórias aqui. Quem é melhor de tomar cachaça? Roberto Carlos? Não. Galvão Bueno? Não de beber mais. Melhor companheiro de resenha. Companheiro de resenha. Não, o Roberto não tá nesse nível de jeito nenhum, porque eu e o Galvão bebemos muito na vida. Muito, muito, muito. Numa época que a gente podia, né? Com 30 anos de idade você faz essas coisas. Mas o que eu ia dizer das bebidas, sabe quem era? Sabe a única pessoa que derrubava a gente? Ayrton Senna. É mesmo? O Ayrton Senna era bom de copo, então? Ele não bebia regularmente como a gente, mas que a gente estava em Bali. Nós fomos milhões de vezes a Bali, passar a semana lá de relax. Então, em Bali, eles têm aquela bebidinha que eles chamam de porradinha, né? Que é um copinho assim, uma tábua, mistura tudo que você imaginar, dá a porradinha e pá, né? E vira. Eu virava, o Galvão virava, o Ayrton virava, eu falei pro Galvão, esse cara daqui a pouco ele vai cair. Nós vamos derrubar ele, magrelinho, piloto. Cara, o preparo físico do cara, a gente, depois de 20, a gente tava pendurado e ele tava inteirão. Derrubou você, Galvão? Derrubou a gente. Bom, vamos partir pro final dessa entrevista. Regi, obrigado por ter vindo aqui. A gente estendeu mais de... geralmente é 1 hora. Nós somos aqui, pelas minhas contas, para... 2 quase, hein? Quase 2 horas de bate-papo. Você escreveu... Eu abri essa entrevista aqui falando que você escreveu... quando chegou, tudo era mato, né? Você carpiu esse lote para que a gente pudesse construir nossas carreiras. Obrigado por tudo que você fez não só pelo automobilismo, mas pelo jornalismo dentro do automobilismo. E ano que vem, Fórmula 1 voltando pra Globo. Você tem planos? Tem planos. Quando eu saí da Globo, falei assim, a coisa que eu mais gosto é Fórmula 1, mas me afastei dela na TV. Eu tenho meu canal, Automotor. Sim. E tenho minhas redes sociais, que eu falo muito de Fórmula 1, minhas palestras, eu faço palestras pelo Brasil inteiro, o tema é Fórmula 1. Tenho meu programa de rádio na Band hoje. Então, eu falei, vou ficar nessa da Fórmula 1. Passo o tempo, eu tinha 1 mês de contratado na Band, a Fórmula 1 foi para lá, quer dizer, tive uma extensão de 5 anos aí na Fórmula 1, e agora volta para Globo, normal, absolutamente normal. E na minha idade, e com 53 anos de convivência na Fórmula 1, assim, normalmente qualquer um já teria parado. Porque minha paixão é muito grande, minha paixão pelo jornalismo. Muito mais até do que a Fórmula 1. O jornalismo é a minha paixão. Muito mais, né? Uma coisa tá ligada na outra, mas você não tá no automobilismo porque você gosta de corrida. Você tá porque você é um jornalista. Não me expressei bem, mas é isso. Minha paixão é o jornalismo, meu amor pelo jornalismo me levou a seguinte paixão, que era o automobilismo. E mais ainda, eu nunca pensei em chegar à Fórmula 1 e cheguei e vivi lá 53 anos ali, presenciando, né? Então, agora, Bruno, meu caminho é
reforçar o canal, fazer tudo que eu faço, continuar na rádio e continuar na Band, porque eu nunca trabalhei num lugar tão agradável, tão simpático, onde eu sou tão bem recebido. Trabalhei 5 anos na Band, é maravilhoso. Maravilhoso. Um canal maravilhoso, Denis Gavazzi, todo o pessoal que tá ali, Tocha, toda a equipe da Band, Soraya, produção, Ronildo. Nossa, é uma equipe... Você citou os caras aí que são aqui. Opa, é daqui. Emocionou tanto que Tati, Saad também, não pode deixar de citar. Tocha, o Ronildo, a Soraya, o Denis, o Santo Denis e o Rodolfo Schneider, né, nosso chefe de todo. E vamos até o Johnny Saad. E vamos subir até o Johnny Saad aí, né? Ao Cainho, que é vice-presidente. Hoje tem um CEO, que é o Cláudio Giordani, se tornou irmão. Lá é assim, a Band é assim, o dono, o diretor máximo e outro diretor de jornalismo, eles te recebem a hora que você quiser falar. Né? Sim. Uma casa muito boa, trabalhei lá 5 anos. Né? Então eles querem que eu continue e eu quero continuar. A Indy está quase certa lá. Já me consultaram, tudo, mas eu falei, olha, eu não posso, nessa altura da minha vida, me expor numa coisa que para eles, talvez, seja assim, você estuda 3 meses, 4 meses, vai fazer. Eu falei, não, gente, não é questão de estudar, é questão de viver 53 anos dentro do negócio ou não. Então, eu jamais teria a cultura que eu tenho de Fórmula 1, então não posso me expor a isso e nem expor a transmissão da Band. Posso, sim, fazer coisas dentro da transmissão, posso fazer, a gente está estudando até numa segunda-feira, após corridas de Indy e de Fórmula 1, então fazer um apanhado de Stock Car, claro, fazer um apanhado de truck, tudo que é da Band, e fazer um apanhado na segunda-feira, né? Eu fazer. Né? Estamos estudando isso. E ter um plano. Esse é o mais importante nesse momento da minha vida, que é um programa de entrevistas, como você participou várias vezes, na época que eu fazia no Sport TV, é um programa de entrevistas na Band aberta. Bacana. Na TV Band. Claro que é gravado. E como linha de chegada que você teve no Sport TV. Sim. Que era gravado também. Obviamente, num canal fechado, eu não teria assim, um horário bom logo de cara. Madrugada, aquela coisa toda, mas que o fanático vai estar lá vendo. Sim. E com o tempo, dando tudo certo, a coisa vai melhorando. E na Band, um dia por semana. E no Sport TV, eles vão exibir todos os dias da semana. Isso o próprio Denis falou para mim. Perdão, Sport TV. No Band Esportes, o Denis falou para mim, não, isso a gente vai exibir todos os dias aí para ser um programa com uma visualização bastante boa. Você segue então na Band ano que vem. Não tem Fórmula 1, mas o automobilismo segue tendo o Reginaldo Leme na Band, é isso? A Fórmula 1 tenta me deixar. Aliás, eu tento deixar a Fórmula 1 e ela não me deixa. Então, a gente vai estar distante, mas eu vou estar assistindo tudo. Claro, são meus ex-companheiros e amigos de verdade, tipo o Luiz Roberto, o Everaldo, o Burti, o Rafa Lopes, o Marcelo Correge, né? Gui Pereira, que talvez... o Gui Pereira. O Gui Pereira, claro, nas corridas americanas ele que vai fazer. Tem uma repórter do Rio que eu não conheço bem, né? Mas certamente é uma pessoa com quem eu, quando eu estiver junto, vou me dar muito bem. Então, vou torcer por eles, gostar. Vou ver Fórmula 1 de cabo a rabo, tudo que puder. Seja Globo.com, seja onde passar. Sport TV, o que for na TV aberta, que não vão ser todas. Onde passar, eu tô. E vai ser bom que a gente vai poder ter você na Stock Car sempre que possível. Isso, essa é uma outra grande vantagem também. Eu vou estar na Stock Car, que eu amo. Bacana. Eu amo. E a gente também ama quando você tá lá. Obrigado. Bacana. Gente, espero que vocês tenham curtido. E pra quem tá em casa e quer ser jornalista, uma dica, uma dica final. Não desista. É difícil, mas não desista. E hoje tem outros campos que na minha época não tinha. Tem assessoria de imprensa, tem... Rede social de monte. Rede social de monte, tem a própria propaganda. Né? Então, na minha época era jornal. E quando vagava uma vaguinha, aparecia uma vaguinha da... Eram raríssimas as vagas, não tinha lugar pra trabalhar. Porque uma geração no esporte, por exemplo, uma geração durava 15 anos. E nós estamos falando aí de 3 jornais em São Paulo, 2 no Rio e 3 emissoras de televisão. Exato. Hoje o leque é muito extenso, né? É muito extenso, graças a Deus. Então não desista, vá em frente, mas acima de tudo tem que gostar.
gostar do jornalismo, seja de escrever, seja de falar. Aliás, você pode até falar, mas escrever é fundamental. Então, você falar, como nós estamos falando aqui, que é improviso, claro, porque é um bate-papo, é outra coisa. Mas o que você for falar, se você estiver trabalhando numa televisão ou num rádio que você tem o tempo limitado, escreva. Escreva. E mais, o mais difícil é escrever para rádio e TV do que para jornal. Porque aquilo que você falaria no jornal desse tamanho, você tem que pegar na TV e fazer isso, resumir tudo a isso, sintetizar. É isso. Sigam as dicas e sigam a gente aqui no Primeiro Stint. Valeu, galera. Até a próxima. Até.